O que é a psicologia anomalística? É o estudo psicológico das experiências anômalas, que são, por sua vez, aquelas experiências estranhas que, de alguma forma, divergem do consenso científico, do consenso sobre como funciona a realidade. Eu mesmo já tive uma experiência de quase morte. Lá vou eu contar isso. Minha esposa vai brigar comigo depois. Então tem essa teoria da conspiração de que a Austrália não existe. Inclusive, se você quiser viajar pra Austrália, segundo essa galera, o que vai acontecer? Você vai entrar no avião, no meio do caminho você vai ser informado de que, olha, vocês vão pousar numa base militar e tudo será explicado pra vocês. Aí você pensa, o que tá acontecendo? Tô indo tirar férias na Austrália, vou pousar numa base militar? Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar de psicologia, sobre fenômenos da mente, sobre o sobrenatural. Olha que legal. Tem aqui do meu lado, Léo Martins. Salve, salve. E aí, beleza? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Vamos colocar todo mundo aqui, ó. Tem uma lista grande para todo mundo entender o que o Léo Martins faz. Psicólogo, professor colaborador da USP, doutor em psicologia, autor, palestrante, cientista, pesquisador de psicologia anomalística. Esqueci alguma coisa? Não, acho que sobrou coisa, sobrou muita coisa. Bastante coisa. Pô, parabéns, cara. Não, Pô, que isso. O currículo aqui é extenso, hein? Nada. Também tentando. E aí, mineirinho? Mineiro, sou de Pedro Leopoldo, a cidade natal do Chico Xavier. As pessoas pensam no Chico em Uberaba, mas ele nasceu em Pedro Leopoldo, só saiu de lá já bem adulto. Uhum. Então, sempre ouvindo essas histórias, isso é que acabou me instigando a ir nessa direção de estudar cientificamente esses fenômenos. Fenômenos anômalos, né? Vamos deixar todo mundo na mesma página. O que é a psicologia anomalística? É o estudo psicológico das experiências anômalas, que são, por sua vez, aquelas experiências estranhas que, de alguma forma, divergem do consenso científico, do consenso sobre como funciona a realidade, mas não necessariamente são patológicas. Vamos dar alguns exemplos. Tudo. Experiências fora do corpo, experiências de quase morte, experiências de abdução por alienígenas, telepatia, todas essas coisas diferentonas que as pessoas alegam que acontecem com elas, as doideiras, estão no domínio da psicologia anomalística. Mas perceba que eu falei experiência o tempo todo. Experiência de quase morte, experiência de abdução, porque experiência é um evento subjetivo. A gente assiste o mesmo filme, você chora e eu dou risada. Cada um teve uma experiência. Cada um teve a sua sensação. Né? Exatamente. Então não precisa o alienígena existir e estar abduzindo pessoas de verdade para existir a experiência subjetiva de abdução. Entende? Pode ser algo que a pessoa interpretou errado, ou uma coisa que aconteceu só dentro da cabeça dela, que seja. Mas aí já caiu no nosso domínio. Conta aí, como que surgiu o interesse nisso? Meu ou da área? O seu. O meu foi da infância mesmo, porque eu sou extremamente curioso. Eu chego a ser quase patologicamente curioso. Porque minha esposa passa vergonha comigo, a gente andando na rua, se tem uma fila, por exemplo, em algum lugar na Paulista ali, eu vou lá e pergunto para as pessoas, essa fila é para quê? Que vai que é um negócio legal, que me interessa. Então eu sou muito, muito curioso. Imagina jogar essa pessoa curiosa em Pedro Leopoldo, uma cidade com características interioranas, em Minas Gerais, ao mesmo tempo urbanas, é pertinho de BH, onde tem toda essa coisa do espiritismo, então as pessoas relatam fenômenos paranormais o tempo todo, tem muitos relatos de pousos de discos voadores de décadas passadas, então eu sempre, lobisomem, de vez em quando tem uns relatos. Eita, tem as coisas lá. Então eu ficava, caramba, é verdade? Porque se for verdade é muito legal. Mas se não for verdade, o que está acontecendo? Será que essas pessoas estão mentindo? Será que é alguma coisa da cabeça delas? Todas essas questões me instigaram desde a infância. E aí eu comecei a entrevistar as pessoas. Eu tinha Desde moleque? Eu tinha uns amigos, aí tinha uma câmera, a gente gravava, eu ficava... Eu tenho um vídeo que eu não mostrei nem pra minha esposa isso. De timidez mesmo. Eu lá, novinho, assim, com um caderno, entrevistando a pessoa sobre o que ela supostamente tinha visto. E eu tentava chegar em algum lugar com aquilo, mas era muito amador, era muito artesanal, não chegava a lugar nenhum. Tentando tirar alguma conclusão ali do depoimento da pessoa. Perguntava o que era, qual era a altura, qual era a cor, o que o ser disse pra ela e todas essas coisas. E eu tinha a ilusão de que eu ia encontrar alguma coisa muito concreta. Por exemplo, uma marca de pouso do disco voador lá, e eu poderia medir alguma coisa ali, ia ter uma prova concreta. Ou então... uma aparição sobrenatural, eu ia ver o ectoplasma mesmo, que ficou lá no ambiente, enfim. Só que o que eu vi quase todas as vezes foi o testemunho. Era só o que tinha. A pessoa falava que viu uma coisa, ou que experienciou uma coisa, essa coisa passou, foi embora, e eu só ficava com a minha indagação. O que será que aconteceu? Não achou nenhum fragmento de nave, nada. Depois, anos depois, eu fui achar fragmentos que achou supostamente... eu falei brincando. Que supostamente viriam de nave, mas é um outro assunto que a gente pode explorar. Mas a ideia é que logo eu percebi que eu tinha que entender o testemunho. Se eu quisesse sanar minha curiosidade, eu tinha que entender a mente das pessoas. O que fazia uma pessoa relatar que
se sentia abduzido por extraterrestres ou possuído por um demônio. Eu tinha que entender como hipnose funciona, porque muitas memórias de experiências anômalas vêm com hipnose, por exemplo, vidas passadas, abdução por alienígenas. E aí eu fui fazer psicologia para tentar entender essas coisas. E aí foi tentar desmitificar a pessoa que está falando também, né? Porque... também. Então, entender em todos os níveis, né? Entender se aquilo podia ser patológico, entender se dá para ajudar de alguma forma, entender se esses relatos podem estar enviesados pela cultura, por qualquer coisa. E aí eu fui fazer depois mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo estudando essas coisas esquisitas. Mas na psicologia, então, você deu uma frustrada, então, porque a maioria dos casos, a ciência acredita que não ser verdade, né? Tem várias explicações céticas, assim, para esses fenômenos, né? Sim, para grande parte dos casos a gente consegue uma de duas explicações, ou fraude ou erro de interpretação de fenômenos cientificamente conhecidos. E aí tem um monte, de fato, isso pega e não dá para especificar a porcentagem porque depende do fenômeno, mas a imensa maioria dos casos são fraudes ou erros de interpretação. Só que aí tem duas coisas legais. Esses casos que têm explicação mais simples, eles ainda são interessantes, porque aí a gente entende como se formam sistemas de crença, como é possível as pessoas acreditarem em algumas coisas que são muito exóticas, muito contra-intuitivas. Tudo isso é tema de interesse pra gente na psicologia da religião, por exemplo, na psicologia anomalística. E, por outro lado, tem aquele 1% que sobra, que a explicação pelo menos não vem tão fácil. Que não convence. A ciência não convence. Pelo menos não a ponto de dar uma resposta que fechou aquele assunto. E a gente continua investigando. Então eu tenho muito interesse nesses 1%, nesses casos mais difíceis, ao mesmo tempo que esses casos em que a gente tem uma explicação mais óbvia, a gente está falando em off aqui da dissociação, em contexto mediúnico e tal, ajuda a gente a entender coisas do dia a dia até. Então você entender como que certas cirurgias espirituais acontecem sem dor, por exemplo, ajuda você a entender como que a propaganda política convence, pra você ter ideia, ia chegar sabe? Nisso, cara. Uma coisa que parece não ter nada a ver. Que como tá lá que a galera cai no conto, né? E como que a comunicação, por exemplo, durante um ritual religioso, pode conduzir a pessoa a um estado interno que parece muito com o mesmo estado interno que acontece em outros momentos da vida. Como, por exemplo, diante de uma propaganda comercial, diante de um discurso político. Então, entender o paranormal ajuda também a entender as experiências do dia a dia, porque os mecanismos psicológicos muitas vezes são os mesmos. Verdade. Antes de chegar nas anomalias, você passou pelas religiões também, né? Como foi a ordem das... Passei e fiquei também. Porque são duas áreas diferentes, mas que são primas, a gente brinca. A psicologia da religião e a psicologia anomalística. Não é a mesma coisa porque a psicologia da anomalística, como eu falei, estuda as experiências anômalas, as coisas estranhas, e a psicologia da religião estuda as crenças, experiências e comportamentos religiosos. Às vezes as duas coisas se misturam. Por exemplo, num milagre. Se uma pessoa acredita que ela foi curada de forma milagrosa... Foi um ET. Por exemplo, o Espírito Santo, um anjo, qualquer coisa. Foi uma experiência anômala, porque, imagina, dentro daquela definição que é uma experiência invulgar, uma experiência incomum, um anjo aparecer e te curar é um negócio diferente, né? Então, é uma experiência anômala e é uma experiência religiosa, porque você rezou, pediu e tal, apareceu uma entidade religiosa e supostamente te curou. Aí, as duas coisas se misturam, a psicologia da religião e a anomalística. Mas nem toda experiência anômala tem componente religioso. Por exemplo, ver o chupacabras. Lembra do chupacabras? Sim, lembro. Então. Famoso. Pois então. Talvez uma parte da audiência não vai se lembrar ou não vai conhecer, porque isso é mais anos 90 ali. Molecadinha. Vai saber o que é chupacabras, né? Então, falar que viu chupacabras no seu quintal é uma experiência anômala, mas normalmente não é uma experiência religiosa, a não ser que você atribua o demônio, mas normalmente não tem essa conotação. E nem toda experiência religiosa é anômala. Por exemplo, você rezar de manhã. É uma experiência religiosa. Se Deus não responder, você escutar a voz de Deus te respondendo, aí é só uma experiência religiosa comum do dia a dia. Sim. Se Deus responder, aí virou uma experiência anômala também. Entende? Então as duas áreas conversam muito, mas às vezes elas estudam coisas diferentes. A gente vai avançar nesse tema. Antes, quero pedir para você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe seu like, ajude a gente a chegar aí nos 200 mil inscritos. Estamos quase chegando nos 150. Estamos no caminho. E como você participa do mercado de trabalho com isso? Você dá atendimento para as pessoas também, além de ser professor na USP? Como que é o seu dia a dia? Eu sou psicólogo clínico e sou professor, tanto professor colaborador na USP, quanto professor em cursos particulares e coisas do tipo. Então, isso profissionalmente aparece basicamente em 3 situações. Pesquisa. Então, eu estou sempre fazendo pesquisas científicas sobre esses assuntos, apresentando no exterior, a gente recebe financiamentos diversos. Atualmente eu estava até com financiamento da John Templeton Foundation, aquela famosa,
para estudar algumas coisas ligadas à Você religião. foi para Portugal? Você Sim, para Inglaterra? Né? Sim, eu fui professor visitante da Universidade do Porto, Legal. em Portugal, Uhum. e fui pesquisador visitante da Universidade de Coventry, na Inglaterra. Legal. Então, tudo isso com financiamento e tal, então acaba que entra nessa seara profissional da parte do cientista, por um lado. Por outro lado, como professor, esses assuntos são extremamente importantes de serem abordados na psicologia, porque tem um monte de profissionais que se formam sem ter a menor noção do que é uma experiência anômala saudável. E aí patologiza tudo, por exemplo. O que tem de gente aí que só porque ouve vozes é automaticamente rotulado como tendo uma esquizofrenia ou qualquer outro transtorno psicótico que você nem imagina. Entendi. É um psicólogo convencional que não tem essa bagagem vai... Nunca viu isso na formação, na graduação, nunca teve uma disciplina sobre isso. É muito raro ter. Já vai dar um diagnóstico errado. Eu já cansei de ver. É. Então, isso, imagina as implicações para a vida da pessoa. Ela vai começar a ser medicada sem precisar. A psicoterapia vai para uma direção completamente diferente, porque você já está supondo que a pessoa tem uma patologia, sendo que a gente já sabe hoje que a maioria das experiências anômalas, mesmo sendo estranhas muitas vezes para quem ouve, elas não estão ligadas à patologia. Uma parte delas está, mas muitas vezes elas não estão. E você precisa saber a diferença. O psiquiatra precisa ter essa experiência. Sim, também, claro. Então, a gente dá curso para psicólogo, para psiquiatra. Todo mundo está nessa jogada. Legal. E, na minha prática clínica particular, pode acontecer de alguém chegar com uma demanda ligada a essas coisas. Eu ouço vozes, o pessoal fala que é mediunidade, mas eu não sei, eu tenho medo de estar louco. Você me ajuda? Então, pode chegar e, às vezes, chega uma demanda desse tipo. Ou questões religiosas não necessariamente anômalas. Às vezes o paciente chega, caso real, né, já aconteceu, eu gostaria de me separar, eu não amo mais o meu marido, eu me sinto isso e aquilo, quero me separar, mas o meu pastor não deixa. Putz. É uma questão religiosa, Sim. mas que dá para trabalhar na psicoterapia, mesmo que a psicologia ela não dependa de pressupostos religiosos e não se mistura diretamente com a religião. Tem certas demandas de cunho religioso que podem ser tratadas na psicoterapia. Até para você abrir o olho dessa pessoa e entender, por quê você tá tão preso ao que esse pastor fala, né? Qual que é a sua amarra, né? Vai ter que ver Deve ter muita, né? Sim, isso acontece bastante, mas a gente tem que ver o sentido que tem para ela. Né? A psicologia não vai ser doutrinária no sentido de ser antirreligiosa. Até porque você não pode, né, dizer o que... O psicólogo não pode falar, você tem que fazer isso. Né? E a gente, até no código de ética, que a gente não pode direcionar a pessoa no sentido filosófico ou religioso, etc. Isso inclui, obviamente, não poder direcionar também no sentido antirreligioso. Mas deve ser complicado, né? Não ver e não falar, né? Mas a gente tem que ver que a gente tem que ajudar a pessoa a encontrar um sentido que seja bom para ela, mas que ressoe com quem ela é, como ela se vê. Sim. Vai ter pessoas que vão optar pelo caminho religioso. E é uma coisa que, se ela assumir essa escolha, isso já tem um efeito terapêutico interessante. Claro que aqui eu não estou indo para os casos extremos de um abuso físico, alguma coisa assim. Eu estou pensando, por enquanto, nos casos mais light. Eu só não amo mais aquela pessoa, queria ter outra vida, mas a minha religião não deixa. Então eu não queria dar 20% do que eu ganho, mas a igreja está me exigindo. Coisas assim. E aí, uma das coisas que a gente tenta fazer na psicoterapia é implicar a pessoa com a escolha dela. Clarear as variáveis. Olha, o que está em jogo aqui? O que você está me dizendo? Que você não faz isso por causa disso, ao mesmo tempo você não faz isso outro por causa disso aqui. E aí, quando você coloca dessa forma, você parece que limpa um pouco a água, sabe? A coisa deixa de ficar turva, a pessoa faz uma escolha de modo mais implicada. Olha, eu tô assumindo isso aqui agora, daqui para frente com a terapia, eu sei que isso tem essas e essas consequências, mas eu opto por assumir essas consequências. Entendi. Beleza. Pode ser para um lado ou para o outro. Eu vou me separar, a comunidade inteira vai vir em cima de mim, a minha família vai se afastar de mim, porque minha família é muito religiosa, elas acham que divorciar é do capeta. Ou então, eu vou continuar, porque tem a minha família, tem a comunidade, tem tudo isso que eu valorizo e tal. Eu prefiro abrir mão desse lado por esse outro lado. Tá, é a escolha que ela está fazendo, ela está ciente das consequências. Então, a psicoterapia não tem essa coisa de ter uma resposta pronta que eu tenho que obrigatoriamente conduzir a pessoa para lá. A ideia é ajudar a pessoa a fazer uma escolha. É perigoso para o psicólogo que quer direcionar, né? Não nem pode, né? A ideia é que ela decida e se sinta minimamente bem com essa escolha, sabendo quais são os desafios e quais os benefícios, sabe? Então, é clarear os pensamentos, porque muitas vezes isso está muito bagunçado para ela. Sim. Você falou das pesquisas de campo que você fazia lá quando era criança, e você não parou com essas pesquisas, né? O seu trabalho ele vai muito a campo, né? Como que é a fundamentação do seu trabalho de campo? Como que é? Você tem um pouco de ufólogo nisso? Tem e não tem, porque na parte prática de você ir a campo, conversar com as pessoas, isso parece. Porque o ufólogo faz muito isso, né? Faz. Uhum. O que diferencia é o método. Tá. Então, o que diferencia a ciência da pseudociência é o método. É o caminho que você segue para chegar na sua resposta. Ufologia é pseudociência, né? Então, né? Normalmente sim. Uhum. Normalmente sim.
porque... Não tem curso de psicologia, de ufologia. Até tem, cara. Teve uma época, inclusive... Mas deve ser meio picaretagem, né? Assim, quando você diz picaretagem, a gente tem que assumir que quem faz a picaretagem é o picareta. Tá fazendo por mal, né? Exatamente. Tá fazendo por mal e tá fazendo sabendo que aquilo não é verdade. Não foi o termo correto. O que não é o caso, muitas vezes. Um ou outro pode até ser, né? A gente sabe que tem casos. Sim. Mas muitas vezes as pessoas estão convictas mesmo, estão lá de boa vontade, de boa fé. A questão é o caminho que muitas vezes a ufologia segue. Por exemplo, confiando cegamente no testemunho com argumentos do tipo, essa pessoa não teria por que mentir. Esse argumento é completamente furado. De verdade. A gente sabe... Por que ele estaria inventando? Isso a gente ouve o tempo todo. Ou então, essa pessoa está dizendo a verdade. Se ela está mentindo, ela deveria ganhar o Oscar, porque é um ótimo ator, uma ótima atriz. Vai saber. Esse argumento é furado também. Então, a ufologia acaba assumindo certos pressupostos, usando hipnose para fazer regressão com abduzidos, que cientificamente não tem respaldo. E aí, nesse sentido, acaba caindo numa definição mais estrita de pseudociência. Enquanto que, no caso, quando a gente faz uma pesquisa de campo cientificamente embasada dentro da psicologia, de áreas afins, antropologia, enfim, a gente está seguindo certos métodos científicos conhecidos e consagrados e que são tranquilos de justificar tudo que está fazendo ali. Por exemplo, um método que é chamado de etnografia. Que é isso? Etnografia é um método que vem lá da antropologia, tradicionalmente. A gente usa na psicologia social também, em outras áreas das humanas, que é você, o pesquisador, sendo o instrumento de coleta de dados e você vai se inserir no campo e vai ficar lá um bom tempo para coletar não só entrevistas, essas coisas, registros fotográficos e afins, mas também as coisas sutis. Você vai vivenciar ali. Exatamente. Então, é tipo um policial infiltrado. É tipo isso. Com a diferença que a gente não pode mais infiltrar sem avisar. Antigamente podia. Tá. Quando não tinha comitê de ética, essas coisas, podia. Chega um forasteiro lá. Chega um cara, não, eu tô aqui só pra ver e tal. Então, por exemplo, a famosa dissonância cognitiva, que talvez você já tenha ouvido falar, Sim. né? Que o pessoal de casa já deve ter ouvido falar, que é aquela tendência humana, todo mundo tem, de jogar para debaixo do tapete aquilo que vai contra o que a gente acredita. Quase hipocrisia, né? Só que é uma hipocrisia inconsciente, vamos dizer assim. Então, aí você cria uma justificativa para você mesmo e aí você continua acreditando. Isso veio à tona e surgiu na psicologia numa pesquisa etnográfica numa seita de alienígenas, lá nos anos 50, nos Estados Unidos. Uma seita liderada por uma dona de casa chamada Marian Kirsch. E aí um psicólogo social se infiltrou lá, junto com 2 ou 3 estudantes que ele orientava. E aí eles ficaram lá esperando o fim do mundo, porque o grupo preconizava o fim do mundo. Dizia que ia acontecer em dezembro de 1954. E aí ficaram lá naquela... Eles se fingiram de membros do grupo, que estava acreditando e tal, fazendo tudo. Passou a noite em questão, que o mundo ia acabar, o mundo não acabou. E o pessoal começou a ficar agitado e tal. Cadê os extraterrestres? Cadê a nave que vai resgatar a gente? Cadê o fim do mundo? Chegou a manhã seguinte, não aconteceu nada. A Marian Kirsch apareceu. Pessoal, os extraterrestres acabaram de mandar uma mensagem aqui telepática, chegou agora, falando que eles cancelaram o fim do mundo, a profecia, porque o nosso grupo foi muito fiel, rezou muito e tal, então eles cancelaram o fim do mundo. Vocês conseguiram, vocês solucionaram. Ou seja, a profecia fundamental do grupo falhou. E o que a gente esperaria normalmente? Que o pessoal ia dar uma banana pra Marian Kirsch e ia sair do grupo, né? Ia achar que é tudo fake e tal. Só 2 pessoas saíram do grupo. As outras todas ficaram muito mais fanatizadas, muito mais envolvidas, mais proselitistas. E aí o Leon Festinger, que era o psicólogo em questão, falou, pô, isso aqui é ouro, isso aqui para psicologia. A gente tem que entender como que funciona esse processo. A profecia, que era a crença central deles, falhou. E eles estão mais assim, crentes ainda do que eles estavam. Então a falha, na verdade, foi um sucesso em termos psicológicos. Então, a etnografia é um método muito bacana que te permite observar essas sutilezas. É um método qualitativo e tal, mas ajuda muito a te dar esses insights. Tem métodos quantitativos, a gente vai às vezes para campo, aplica teste psicológico, aplica escalas, né, que são instrumentos que você marca lá e tal, e aí você faz isso com centenas, milhares de pessoas e tem análises estatísticas. Então tem muitos métodos científicos. Mas os crentes flertam com o fim do mundo até hoje, né? Sim. Qualquer notícia de fim do mundo, agora sim, agora Jesus está voltando. Inclusive, um desses grupos que eu fiz de etnografia tinha a expectativa de que o mundo terminasse em 2012. Não terminou e aconteceu exatamente o que aconteceu lá com o grupo da Marian Kirsch. O pessoal cria uma justificativa interna, psicológica, para dar sentido àquilo. Não terminou por causa disso e daquilo. E isso acaba fazendo a pessoa ficar ainda mais convencida. E era uma profecia maia, né? O de 2012? Sim, o negócio lá do calendário maia, toda aquela questão. E esse grupo, um dos que eu fiz etnografia, eles tinham a expectativa de que ia acontecer grandes catástrofes, maremotos e grandes vendavais, e acabou não acontecendo nada. E eles têm uma justificativa. Só que essa justificativa ela só emergiu depois que a profecia falhou. Na política funciona assim também, né? Para muita coisa.
Então, essa tendência humana nossa, todo mundo tem isso, tá? Qualquer um. Se você faz um investimento financeiro, por exemplo, e dá com os burros na água, perde dinheiro, depois você vai começar a justificar para si mesmo. É o que a maioria das pessoas faz. Na época era o que eu tinha para saber, ou então eu confiei naquela pessoa, ou eu foi dela, não foi meu. Agora eu vou ajustar e agora vai dar certo. Agora vai dar certo e a pessoa fica, né? Casa de apostas, né? Sim, galera, então... puta, isso aí vai para muitos lugares. É por isso que eu falei que você estudando o paranormal, o sobrenatural, o religioso, muitas vezes te dá instrumentos para entender a vida cotidiana, em vários domínios. Me fala mais sobre as pesquisas de campos, agora fundamentado. Tem várias coisas interessantes. Uma das coisas que eu observei em vários desses grupos é que eu tinha muita curiosidade em relação àqueles grupos que tinham crenças mais esquisitas, mais diferentonas. Não vou dar nenhum nome aqui só para não expor, mas um tipo de crença, só para... Não, pois é, não vou falar do grupo, mas vou falar das crenças. Tá. Por exemplo, acreditar em guias alienígenas muito diferentões, assim, sabe? Muito esquisitos e muito caricatos e coisas assim. Em vídeos muito fake, sabe? Montagens muito esdrúxulas, ou alguns truques de ilusionismo que às vezes acontecem em alguns desses grupos. E aí eu tinha muito interesse em ver qual era o perfil de pessoas que estavam dentro desses grupos. Foram vários ao longo desses anos. E aí, uma das primeiras coisas que eu pude constatar, em sintonia até com a literatura científica que vinha de outros países, mas aqui no Brasil aí deu para verificar também, é que a maioria dessas pessoas são pessoas muito inteligentes, com alta escolaridade e alta situação econômica, né? Educacional, econômica. Então já foge daquele estereótipo. São pessoas idiotas, simplesmente. Sim, sabe? Pessoas humildes que caem na lábia. Ou humildes ou idiotas. São duas coisas diferentes, né? Sim. Então, às vezes, a gente vai muito pro lado da estupidez. A pessoa tem que ser muito estúpida para acreditar num negócio desse. Mas normalmente são pessoas... Humilde eu quis dizer sem escolaridade. Sim. Muitas vezes não é esse o perfil. O perfil é exatamente o oposto. E aí, pessoas, às vezes, tinha um grupo desses, por exemplo, que a maioria do grupo tinha pós-graduação. E eram centenas de membros. Então, imagina, em qualquer lugar, se for na rua e pegar centenas de pessoas aleatoriamente, a maioria não vai ter pós-graduação. Não. Então, isso levava a uma questão. Como que essas pessoas caem num negócio desse? E aí que a gente foi investigar e tal. E uma das coisas que veio até me motivou a criar um conceito, que o nome é estranho, mas a ideia é relativamente simples, que é a espiral ascendente de complexidade. É basicamente a ideia de que a estratégia que é usada dentro de alguns desses grupos, que é basicamente o seguinte. Você não chega para essas pessoas logo no começo e fala as crenças mais bizarras, as mais contra-intuitivas. Até porque se você fizer isso, a maioria das pessoas vai rir, vai te dar uma banana e vai sair. Sim. Então o que você faz? Normalmente é o que eu vi e registrei nesses grupos. Você fala uma coisa muito simples e que ela é só levemente contra-intuitiva. Por exemplo, em alguns desses grupos eram em regiões interioranas do Brasil, e aí eles levavam as pessoas pro descampado, assim, para um pasto, para algum lugar mais isolado, e falavam assim, olha, você sabia que tem uns fenômenos no céu aí que existem, mas a gente não ouve muito falar, o pessoal não explica direito o que é? Assim, é uma coisa levemente contra-intuitiva. Nossa, será que existem coisas que as pessoas... que estão acontecendo muito e as pessoas não falam abertamente, que as pessoas escondem? É só um pouco esquisito, porque a gente está acostumado com a ideia de conspiração, a gente pode até parar para pensar algumas coisas que talvez existam e o governo esconde. Então, não é uma ideia muito contra-intuitiva, mas também não é banal. Sim. Não é uma coisa que você vai falar assim, azar. Não vai chocar, né, com a informação. Não né? vai chocar e não vai te desinteressar. Sim. Fica naquele ponto que você fala assim, do que você está falando? Aí o cara olha pro relógio e fala assim, daqui a 10 minutos vai passar uma luz enorme aqui no céu agora que você nunca viu antes igual. Aí você olha, 10 minutos depois passa uma luz. Aí o cara fica, né? Você ganhou a atenção do cara. Ganhou a atenção do cara. E aí, então você deu uma ideia levemente contra-intuitiva. Você deu um gatilho. E você apresentou a evidência. Uhum. Mesmo que você possa interpretar de outras formas as evidências, a gente pode falar disso, você já está pronto para o próximo passo, que é apresentar uma outra ideia que é um pouquinho mais esquisita que a primeira, só que, de novo, não é tão esquisita a ponto da pessoa rir e te dar uma banana. Então você vai falar, por exemplo, olha, essa luz que você acabou de ver agora, eles estão monitorando a gente aqui também. Do mesmo jeito que você está olhando para elas aqui de baixo, elas também estão olhando lá de cima. Quer ver? Vamos mentalizar aqui agora que daqui a 5 minutos vai passar outra. Aí daqui a 5 minutos passa outra luz. Às vezes até maior. Esse cara é bom. Então você fala, opa, tem algo aí. E assim vai. Então é esse esquema de mútua confirmação entre uma ideia que é só levemente esquisita e uma confirmação. E aí você Até você levar o cara pro topo da pirâmide. Exatamente. Aí você sobe com uma ideia um pouquinho mais esquisita. O lance do espiral, e aí né? você vai subindo. Só que você só dá cada passo desse quando a pessoa já foi provado para ela que aquela ideia esquisita inicial é verdadeira. Sim. Porque é como se ela fosse dessensibilizando para a esquisitice da ideia, sabe?
Então aquela primeira ideia já não é mais tão esquisita. Ela viu Sim. o negócio. Você vai avançando etapas. Aí vai avançando etapas. Então, na hora que chega lá na última etapa e fala, ó, esse cara aqui do seu lado é um extraterrestre do planeta tal. O cara olha assim e fala assim, eu já meio que imaginava. Porque ela já fez esse caminho todo. Ela já foi apresentada as ideias anteriores a todo o fundamento, sabe? Ou então ele fala, eu mesmo sou extraterrestre e tô aqui pra te ajudar. Puta aí. Ou você é um extraterrestre, fecha os olhos agora e essa imagem que vai vir na sua cabeça agora é do seu planeta natal. Aí a pessoa vai imaginar alguma coisa e vai começar a chorar. Fala, nossa, que saudade de casa. Aí a pessoa vai começar a criar toda uma estrutura interna de se lembrar de uma vida passada em outro planeta. Então, assim, esse processo da espiral ascendente de complexidade, eu vi em vários desses grupos muito diferentões. Sabe? E isso justificava, ajudava a entender por que pessoas lá dentro com muita escolaridade, ou em teste de inteligência, pontual de inteligência muito alta, acreditavam naquelas coisas. Porque a engenharia de construção daquelas crenças é muito bem pensada e conversa muito com o jeito nosso de funcionar psicologicamente. Tem umas pesquisas legais, por exemplo, mostrando que quanto mais inteligente e culto você é, maiores as suas chances de comprar e ficar muito enviesado em teorias da conspiração. Isso é contra-intuitivo, né? Só que tem uma lógica por trás. Por quê? Por conta da dissonância cognitiva de novo. Quando a realidade bate de frente com as nossas crenças, a gente não faz um esforço para tentar justificar pra gente mesmo? Sim. Quanto mais recursos cognitivos você tiver, melhor vai ser a sua justificativa. Porque aí você acredita em terra plana. Aí eu te dou 2, 3 argumentos e você fala, realmente esse argumento aí me derrubou. Mas se você tem uma bagagem muito grande, você já pensou muito sobre essas coisas, você tem uma criatividade legal, você vai começar a ter resposta. Mesmo que essas respostas não façam sentido, mas pra você vai fazer. Sim. Entende? Então muitas vezes isso vira uma armadilha e acaba pegando as pessoas. Mas essa lógica que você acabou de falar, ela me lembra muito a lógica do marketing digital, cara. Que é de você fazer etapas, funis de venda, que você vai dando isca, a pessoa vai entrando, aí de repente ela participa de um grupo do WhatsApp, aí de repente ela assiste uma live, aí de repente ela vai até chegar no funil de venda que você vai abrir o carrinho para vender um curso. Uhum. Meu, é a mesma coisa que você está captando ali leads, né? Captando pessoas que vão acreditando num determinado assunto até você, vou vender o curso agora de R$5.000. Topa? E aí a pessoa vai, lógico, tudo que você me ofereceu aqui, a pessoa se sente grata de pagar. Sim, tudo isso é, de novo, mais um exemplo, né? De como que estudar um negócio como um culto que acredita num guia espiritual demoníaco, alienígena, ajuda a gente a entender uma coisa do dia a dia, que é você captar lead para vender curso. Mas isso é do mal, digamos assim, ou... Não necessariamente. É claro que tem gente que usa isso sabendo... Uhum. Né, que é uma engenharia mesmo construída para pegar as pessoas. Sim, e às você vezes dá um nó na mente dela, né? E às vezes para vender coisa que não tem nem fundamento. É. Só que não necessariamente é assim. Por exemplo, você pode usar essas estratégias, entendendo como funciona a cognição humana, para ensinar assuntos complexos. Tem um professor que, inclusive, já faleceu, o professor Gubi, lá da USP, era do Instituto de Matemática e Estatística do IME, da USP. Fica até uma homenagem singela ao Gubi. Ele comentou uma vez com a gente, em off, assim, numa reunião, que os alunos levavam mais ou menos assim, 3 anos na física para começar a entender de verdade física quântica. Entender de verdade. Sabe? Aquilo ficar intuitivo na cabeça delas. Não é essa física quântica que todo mundo sai falando à toa aí de qualquer coisa. Não é essas que para te curar, essas coisas, não. Física quântica de verdade. Então, assim, é um negócio tão contra-intuitivo que se você chegar e começar a passar a fórmula do quadro e falar daqueles princípios muito abstratos, não vai entrar. Então, se você faz uma didática, constrói uma didática entendendo como a cognição humana funciona, que você deve ser só levemente contra-intuitivo e só passar para a próxima etapa quando aquela coisa levemente contra-intuitiva já estiver assimilada, isso te faz construir uma pedagogia melhor. Então, não necessariamente isso é mal, né? É uma coisa ruim, mas pode ser. No seu dia a dia, você já usou de alguma forma? A gente usa até na psicoterapia, por exemplo. A gente brinca que os psicólogos nos filmes e séries são retratados pessimamente. Você pode lembrar de qualquer filme e tal. Geralmente o psiquiatra, o psicólogo confrontando o paciente, falando que a crença dele é um delírio. Sim. E coisas do tipo. Sim, tem muitas cenas clichês, né? Tem. E é o psicólogo explicando pro paciente que isso que ele tá tendo é um delírio esquizofrênico, que ele não tá sendo perseguido pela polícia. Obviamente que isso não funciona na vida real, porque isso pro paciente é extremamente contra-intuitivo.
É óbvio que eu tô sendo perseguido. A crença ela tá fundamentada na experiência direta e na angústia daquele paciente e tal. Então, se você bate de frente mostrando um negócio que é totalmente contrário ao que ele acredita, não vai rolar. Então, a terapia, muitas vezes, ela parte de um nível mais básico e mais tranquilo de apresentar para o paciente a situação a gente usa na terapia cognitivo-comportamental, né, que é a minha referência no caso. TCC. A famosa TCC. Usar a ideia de questionar as crenças básicas do paciente, confrontar as crenças básicas dele, mas de um jeito bem suave e questionando assim, passo a passo, sabe? Não dá pra você chegar e... Sem dar porrada, dar o tapa na cara. Exatamente, porque senão ele vai se fechar. E isso é tão claro que lá atrás, mais de 100 anos atrás, o próprio Freud já tinha falado isso. Se você jogar a interpretação na cara do paciente, ele vai se fechar. Entende? Sim. Então dá pra usar isso em todas as áreas. A sua intenção é que vai muitas vezes determinar se isso é uma coisa ética ou não ética. Você falou de séries e filmes. Eu fico me questionando, né? Sei lá, exemplos básicos, assim, de, sei lá, o formato de um extraterrestre. Ele vem de um diretor que interpretou a fala de alguém e aí criou os primeiros personagens ali e aquilo ali gerou toda uma cultura em que, entende-se que o ET é dessa forma por conta de filmes e séries e quadrinhos que vêm lá do passado. Ou o inverso? Qual que é a lógica? De onde vêm as figuras, né, sei lá, extraterrestres, por exemplo? As duas coisas acontecem. Por um lado, tem uns estudos muito legais de sociologia mostrando que alguns casos famosos, o caso Rio e outros tantos que vieram depois, o caso Rio é aquele caso que aconteceu lá em setembro de 1961, que o casal Beth e Barney Hill teriam sido abduzidos lá nos Estados Unidos. Foi o caso que tornou o fenômeno da abdução famoso, apesar de que já tinham acontecido relatos de abdução antes. O primeiro, Minas Gerais, claro, sempre Minas Gerais. Mas pegando esses casos famosos, como o caso Rio e outros, mostrando que tinha alguma coisa na cultura ali acontecendo na época, passando na televisão, que ajudava a construir o imaginário extraterrestre que aparece nesses casos. Vou dar um exemplo bem concreto. Se a gente pega os casos lá do passado, eles são muito diferentes dos atuais, muito. Então os alienígenas antigamente eram vistos com roupas espaciais muito acolchoadas, muito grandes e com capacetes, muito parecido com o traje espacial, especialmente com os trajes espaciais mais antigos. Hoje a gente está vendo aí os trajes espaciais aí que o Elon Musk está mostrando e tal, é coisa mais enxutinha, mais colada no corpo, capacete menor, uma coisa mais suave. Antigamente parecia aquele boneco da Michelin. Lembra que tinha aqueles gomos assim? Sim. Bem do início da corrida espacial. Então, se você pega aqueles casos dos anos 60, 70, os extraterrestres, tudo, boa parte deles com capacete, com roupas que parecem astronauta, e muito violentos, muito truculentos. Por exemplo, o caso Vilas Boas, né, teria acontecido na madrugada de 15 para 16 de outubro de 1957 no interior de Minas, lá no Triângulo Mineiro. Eles teriam levado Vilas Boas pela axila, assim, cada um pegou no sovaco, outro pegou no outro e levou. E vários outros casos parecidos de ET puxando pelo pé. Não tinha nenhum efeito especial ali. Não, era na raça mesmo. Na raça, arrastando. E aí vai passando o tempo, começa a surgir essa coisa do movimento Nova Era, isso vai turbinando, vai ficando cada vez mais forte, começa a se falar em poderes paranormais, em telepatia, telecinese e todas essas coisas. Os ETs, conforme as décadas vão passando, começam a não ser mais tão truculentos. Eles começam a convencer no poder mental ali. Então a gente vê o abduzido se sentindo meio hipnotizado, aí ele vai. Aí alguma coisa faz lá, levitação. Tem efeito especial, né? Sim. E aí a gente vê o tempo passando, a gente tá vendo agora esse movimento da religiosidade, da espiritualidade self-service, que você não precisa mais ir para os lugares, você não precisa mais necessariamente ir para a igreja, ir para o centro religioso, você pode encontrar Deus na sua própria casa, ter as experiências na sua própria casa. O que começou a surgir? As visitas de dormitório. Os alienígenas agora não estão abduzindo mais, te levando para a nave. Acontece, mas está acontecendo cada vez menos. Agora os processos acontecem dentro da sua própria casa. Sabe? Então, assim, eu tô dando um paralelo bem rápido aqui, a coisa é mais complexa que isso, mas só para dar alguns rápidos exemplos de como isso conversa. Só que isso é o lado social, né? De como coisas que estão rolando na sociedade muitas vezes influenciam a forma como a gente vê os ETs. Mas tem uma outra variável muito importante, que são as tendências humanas, de novo. Coisas que já vêm instaladas na máquina, vamos dizer assim, já tá no software aqui nosso. Que uma delas é o que a gente chama de antropomorfização. É a nossa tendência a atribuir características humanas a coisas não humanas. A gente faz isso o tempo todo. Eu faço isso. Todo mundo faz isso. Então você fala que o tempo hoje está meio triste ou que o seu cachorro é ciumento, você está atribuindo características humanas a coisas não humanas. Isso acontece também
com seres sobrenaturais. A gente fala que Deus está zangado, que Deus é vingativo, ou que os extraterrestres eles têm aparência humana, que eles têm inclusive intenções humanas. Eles vêm aqui ou para nos ajudar, como a gente faz às vezes com alguém menos favorecido, ou com você vai lá no contexto cultural lá e vê aquelas pessoas pobres precisando de ajuda, você vai lá com a boa intenção de ajudar, igual os ETs com essas boas intenções também fariam, ou vem aqui para nos dominar. Até o Stephen Hawking chegou a falar isso, né? Ele falou que não é legal a gente ficar mandando mensagem para o espaço, igual a gente faz, porque podem chegar uns ETs aqui, quando eles chegarem, eles vão querer nos dominar. Isso é antropomorfização, porque é o que a gente faria. Sim. Se fosse em algum lugar. Tá interpretando com a visão dele. E com a visão nossa, humana, né? Os seres humanos fariam isso normalmente. Ou vai dominar, ou vai tentar ajudar de uma forma meio piedosa e tal. Mas pode ser que para eventuais alienígenas, vamos imaginar aqui por um momento que existam, pode ser que nenhuma dessas emoções, desses sentimentos faça sentido. Eles podem não ter ímpeto bélico, por exemplo, porque na evolução da espécie deles lá, isso nem existe, sabe? Não passou por esse desafio evolutivo para desenvolver essa capacidade de ser belicoso, ou talvez nem de ser piedoso, sabe? O que a gente não sabe. O que a gente sabe é que nós humanos somos assim e que a gente tem a tendência a imputar essas características, a colocá-las nos alienígenas, nos deuses, nos espíritos. Tem umas pesquisas muito legais, inclusive uma nossa que vai sair, essa coisa da Templeton que eu falei, que a John Templeton patrocinou, como que a gente antropomorfiza, por exemplo, espíritos. Então, você pensar, por exemplo, que se eu te perguntar, um espírito, um fantasma, ele sente frio? Vamos supor que a sala está fria, o ar-condicionado está frio e tem um fantasma aqui. Você acha que ele sente frio? Eu acredito que não. Porque a gente pensa, ele perdeu o corpo, né? Sim. Ele não vai ter mais e tal. Mas você acha que ele sente raiva? Se a gente já, falar alguma... já diria que sim. Pois então, mas aí que tá. Isso que é bacana. Raiva é uma característica que depende de várias coisas que nos faz humanos, entre elas o nosso funcionamento cerebral. Sim. Então, aí já iria para um lado, mas depende de como ele desencarnou. Então, assim, aí entra toda aquela nossa conversa sobre a capacidade humana de criar justificativas e tal, e muitas dessas justificativas vão virar sistemas de crença mais complexos que vão virar religião, vai virar qualquer outra coisa. Não estou dizendo nem que isso é errado, eu só estou dizendo que acontece. Sim. Pode ser que acerta, vai que Deus é aquele Deus do Antigo Testamento furioso mesmo, vingativo e tal, e aí veio Jesus, reescreveu a ideia, né, para um Deus mais piedoso, acolhedor, um pai, etc. Até nisso, né, pai. A gente imagina um pai, né, com todas as características que a gente atribui a um pai. Severo, mas amoroso. Entende que a nossa tendência a atribuir características humanas, ela tá ali? Pode ser até verdade, vai que Deus é assim mesmo. Mas o fato é que a gente tá atribuindo essas características, a gente pode acertar ou errar, mas a nossa antropomorfização tá aí, firme e forte. Agora me pergunto, lá no passado, sei lá, 1000 anos atrás, existiam casos? Como que era a visualização de figuras extraterrestres, sendo que não tinha nenhuma referência que a gente tem pop, assim? Então, aí você tá fazendo uma interpretação, até hoje eu tô entendendo, de ver que algumas daquelas coisas que foram retratadas 1000 anos atrás eram extraterrestres, que a gente poderia interpretar como sendo outras coisas. Por exemplo, não sei se você quer discutir algum exemplo específico, mas a gente conhece alguns, né? Desde lá do Eric von Däniken, quando ele publicou Eram os Deuses Astronautas, em 1968, interpretando algumas pinturas rupestres como sendo ilustrações de alienígenas, ou alguns eventos celestes, como lá o Folheto da Basileia, no século XVI, falando de navios voadores e cruzes voadoras, toda aquela coisa. Só que tem muito do nosso olhar falando que aquilo é extraterrestre, sabe? É outra tendência que a gente tem, que é... cultural. Mais até que isso, é a padronização, a nossa tendência a ver padrões. Tá. Sabe? A gente tem muito essa tendência de ver padrões. Isso vai pra tudo. Se você olhar pra sua xícara e formar uma espuminha aí no café com um formato de rosto, uma bolinha com duas bolinhas menores e uma coisa assim, você vai ver, parece que é um sorriso. Nossa, direto, eu vou fritar ovo, você joga o óleo e você fala, nossa, filha, vem ver, formou um rostinho aqui. Então, essa é a nossa tendência a ver padrões, mas isso acontece de forma abstrata também. Por exemplo, teorias da conspiração. Né? Você junta A com B e aquilo forma uma ideia na sua cabeça que faz sentido, só que na verdade aquilo é meramente caótico, sabe? Foi uma coincidência e tal, e você começa a ver uma conspiração ali, por exemplo. Isso acontece também quando a gente enxerga extraterrestres no passado remoto. Porque você olha para uma pintura rupestre, por exemplo, tá lá um ser com uma cabeça grande e um corpo fino, e aí você, por conta de já ter uma bagagem cultural, aí que entra a cultura que você falou, isso acaba te propiciando a ver um padrão ali, que você reconhece aquilo, por exemplo, como extraterrestre. Mas para aquelas pessoas, aquilo poderia ter um sentido completamente diferente. E aí tem uns historiadores, por exemplo, que desconstroem essa ideia dos alienígenas do passado, mostrando que para aquelas pessoas daquela época as interpretações eram completamente outras. Né? Eles não estavam vendo como alienígenas. Somos nós, com o olhar de hoje, olhando para aquilo e vendo como alienígenas.
Entendi, mas depende da região, as pessoas enxergam seres, sei lá, seres obsessores, espíritos, coisas assim, baseado no que ele tem, sei lá, uma pessoa no interior do Nordeste, ela vai ver um ser diferente de quem, o cara que está na Sibéria, por exemplo. Ele vai enxergar, ele tem referências locais para ele trazer a materialização, a visualização de um ser que não tem explicação. Tem isso, não tem? Tem isso. Só que isso vai até um certo ponto. Todo comportamento humano complexo, ele tem um lado que é biológico, tem um lado que é social e tem um lado que é específico da história de vida daquela pessoa. Então, por um lado, vai ser diferente, porque eles estão em contextos completamente diferentes, e aí a gente pode dar o exemplo do que acontece na paralisia do sono. Já deve ter ouvido falar desse fenômeno, né? Aquele em que você acorda, não consegue se mover, só consegue mover os olhos normalmente, e você pode ter alucinações. Você pode ver coisas lá no seu quarto, porque uma parte do seu cérebro ainda está produzindo conteúdo onírico, ele ainda está sonhando. Só que como você está de olho aberto, esses sonhos são projetados para fora e se manifestam como alucinações. A depender do contexto cultural, as pessoas alucinam com coisas completamente diferentes na paralisia do sono. Então, na Idade Média, eram os íncubos e súcubos, que eram demônios. Nos tempos atuais, especialmente nos grandes centros urbanos, as pessoas costumam ver alienígenas ou demônios. Então, assim, no Brasil, que é um país muito católico, muito evangélico, a pessoa pode ver demônios, tem uma grande chance, porque é o que se espera, né? Ter um negócio te assediando, te atacando à noite ali, pode ser um demônio. Ou então, num contexto mais ateu, mais agnóstico, que não é tão religioso, as pessoas podem ver alienígenas. Então, norte da Europa, Estados Unidos, muitas vezes as pessoas veem alienígenas. Mas se você vai para o interiorzão do Brasil, por exemplo, ou até no norte do Brasil também, até o litoral norte lá, as pessoas relatam uma figura folclórica que é chamada de pisadeira. Pisadeira? Eu não sei se já ouviram falar. Não. Ela é uma mistura de bruxa com demônio, se você for pensar. Então as pessoas relatam que é uma pessoa com aparência muito velha, um cabelo muito bagunçado, roupas muito maltrapilhas, muito rasgadas e um hálito asqueroso. E ela se comportaria exatamente como os íncubos e súcubos da Idade Média. Sobe no peito da pessoa, fica lá meio de cócoras em cima do peito dela e ele meio que assustando a pessoa, meio que olhando e tal. Às vezes pode abusar sexualmente. Coisa de filme, cara. Mas aí chama de pisadeira justamente porque ela fica pisando, né? Ela fica agachada no peito da pessoa. Aí a gente já viu várias diferenças, né? Pode se manifestar como um demônio, como uma bruxa, como alienígena e tal. Exemplifica a questão da diferença. Só que se você notar, todos esses exemplos, eles parecem de alguma forma um ser humano. Todos têm cabeça, tronco e membros, tem braço, tem perna, tem olho, nariz e boca. Então, por um lado, tem a tendência da antropomorfização também. Você não vai alucinar provavelmente com uma árvore. É pouco provável. Eu nunca vi alguém numa paralisia do sono falar, não, eu olhei pro quarto de uma árvore. E a árvore tava mexendo. Se ela mexer, ela vai acontecer igual aconteceu em Senhor dos Anéis. Lembra dos entes? Então, árvores que tem alguns troncos que parecem braços, tem alguns troncos que parecem pernas, tem olho. Então, a tendência da antropomorfização é muito forte. Mas, no geral, é o que você consome. Então, vai entrar nessa variação de, igual eu falei, né? Se você consome muito alienígenas e tal, é uma cultura... porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu consumo muito filmes de efeitos e tal, trabalho com pós-produção. Então, os meus sonhos, eles são câmera lenta, explosões. Eu tenho controles de as coisas poderem levitar, umas doideiras que eu conto, minha esposa fala, mais um sonho. Mas assim, é porque eu vivencio isso. Então, eu imagino, por eu consumir isso, eu tenho a possibilidade de sonhar com isso. Conversando com pessoas que gostam de espiritualidade, eles dão outras atribuições para isso. Fala, não, você tem poderes médium. Já me falaram isso. E eu só acho que é porque eu consumo muito, porque eu faço finalização e pós-produção de filmes. É uma explicação muito mais simples e conversa com a ideia que a gente sabe que o conteúdo dos sonhos é muito influenciado pelo que você vive no dia a dia. E aí você deu exemplificação de 2 das 3 coisas que eu tinha falado, que eu falei que todo comportamento complexo, como por exemplo ter um sonho e tal, ou ter uma crença religiosa, tem um lado que é biológico, tem um lado que é social e tem um lado que é específico da sua história. Então já pegou esses 2, porque você trabalha com isso, então é a sua história que eu não tenho, então eu não vou ter sonhos parecidos com o seu, mas ao mesmo tempo a gente está no mesmo contexto cultural, então tem certas coisas que provavelmente vai compartilhar. Por conta se você vivesse em outro lugar, você não ia ter a oportunidade de experimentar as mesmas coisas, não teria os mesmos valores, tudo isso vai aparecer. Sim, você vive numa aldeia indígena, você vai... Os seus sonhos vão ser diferentes. Só que tem esse terceiro lado, que é o lado biológico. Então tem algumas coisas que já vêm instaladas na máquina já, que vão conectar os nossos sonhos, as nossas alucinações, mundo afora. E mas não de vidas passadas. Explica melhor como que você está enxergando. Porque tem muita gente que vai falar, quando você fala assim, já vem na máquina, se a pessoa tem uma crença muito mais aflorada assim, ele vai falar, não, a sua vida passada
te deixou esse traço, então você carrega isso, você já nasceu por conta de outras coisas que aconteceram lá no passado. Isso é uma explicação religiosa, que a gente pode dar outras explicações, mas quando eu tô falando, usando essa metáfora, que é uma metáfora ruim, inclusive, tá? Do cérebro como computador, tá? A gente pode desconstruir isso depois. Mas a ideia de que já vem instalado são essas tendências biológicas, como a antropomorfização, a capacidade de dissociar, que a gente estava falando antes em off. Então tem coisas que a gente já tem só por ser humano. Todo ser humano, a princípio, tem essas características e elas vão acabar afetando as experiências que a gente tem no dia a dia. É dessa parte do instalado na máquina, biologicamente falando mesmo. Entendi. Que eu tô pensando. E como que são os sonhos lúcidos? É um exemplo. A nossa capacidade de sonhar, as características dos sonhos, tudo isso já tem um componente que é da história de vida e da sociedade, mas tem um lado aí que é biológico mesmo. Então, a não ser que tenha algum transtorno ou tenha alguma coisa no seu ritmo de vida que está te atrapalhando, etc. Todo mundo tem a capacidade de sonhar, a princípio. Isso acontece de um jeito padrão, né? Que são as fases do sono. Né? A gente tem as fases não REM, que são as fases ali que você está relaxando, seu corpo está desacelerando cada vez mais. E aí chega a fase REM, REM, né? Que é a sigla para Rapid Eye Movement, né? Movimento rápido dos olhos. Então, se você já viu... Quem já viu alguém sonhando do lado, sabe, né? Você olha ali, a pessoa tá de olho fechado, mas lá dentro o olho tá mexendo. É quase assustador, né? Nessa hora, você pode saber que a pessoa tá sonhando. Isso é padrão, isso é humano. Né? Só que o que acontece? O cérebro ele funciona de um certo jeito quando você tá sonhando. Tem certas áreas que estão mais ativas e tem certas áreas que estão bem menos ativas. Uma dessas áreas que está bem menos ativas é o córtex pré-frontal. Fica bem aqui, ó. Dessa parte da frente aqui. Ela é como se fosse meio que o organizador do seu cérebro, sabe? É o gerente, é o cara que toma conta, que avalia, que julga. E essa área fica pouco ativa. É exatamente por isso que os sonhos são tão esquisitos. Então você vê no sonho, sei lá, um cachorro conversando com você. Normalmente você não vai falar, ué, mas cachorro não conversa. Quero o seu pré-frontal, quero para te ajudar nisso. E aí ele tá descansando nessa hora. Sim. Só que aí, seja por uma rápida anomalia, seja porque você treinou, pode ser que você consiga ter essa recuperação da capacidade de pensar a respeito. Você pode ter consciência dentro desse estado do sonho e aí avaliar situações e mudar o curso do sonho é o que a gente chama de sonho lúcido. Então, sonho lúcido, resumindo, é a capacidade de ter um sonho, saber que está sonhando e conseguir alterar o curso dos acontecimentos de acordo com a sua vontade. E aí a gente sabe, por pesquisas, que o córtex pré-frontal nessa hora ele dá uma ativada. Isso eu consigo bastante. Então. Ter o controle do sonho, para onde vou, para onde vai, e ter detalhes. Né? Então, isso... Eu já conversei com uma pessoa que veio aqui, o Alexandre, falando sobre experiências de quase morte. E sobre como você ter um controle do sono, ter um controle dos sonhos, é bem curioso, é bem legal. Sim. E aí eu contei para ele como eu tinha umas viagens nos meus sonhos e ele falou, não, isso aí pode não ser viagem, pode ser que você esteja por aí mesmo. Aí vem as interpretações várias, né? E que cientificamente muitas vezes a gente consegue explicar esses casos como sendo sonhos lúcidos. Muitas das chamadas experiências fora do corpo, não necessariamente todas, mas muitas experiências fora do corpo são sonhos lúcidos. Inclusive alguns grupos que trabalham com o desenvolvimento da capacidade de sair do corpo, dentro da interpretação deles, quando você analisa o método de desenvolvimento dessa capacidade de sair do corpo, bate muito com o treinamento para sonhos lúcidos. É muito parecido. Só que os sonhos lúcidos, eles oferecem uma explicação muito mais simples e que tem pesquisas para a gente ver se a pessoa está saindo mesmo, a gente pode entrar nesse ponto. Mas então, tem técnicas para você desenvolver a capacidade de ter sonhos lúcidos, eu tenho até um curso sobre isso lá no Instagram. Técnicas que a humanidade desenvolveu ao longo dos tempos, outras técnicas são mais recentes e até com uma base científica maior. Se você vai juntando essas técnicas, a probabilidade de você ter sonhos lúcidos vai crescendo a ponto disso virar natural na sua vida, muitas vezes. Para você ver isso como o sonho lúcido e a viagem astral, elas têm relações? Sim, é isso que eu estava tentando dizer, que muitas vezes tem uma relação de uma ser a outra, a mesma coisa. Só dá outro nome. Só dá outro nome Tá. E outra interpretação. Não necessariamente sempre, tá? Então, tem alguns casos de viagens astrais aí que são mais difíceis de explicar dentro do panorama científico, dentro desse referencial dos sonhos lúcidos. Então, não vou ser leviano de falar que todas as viagens astrais são sonhos lúcidos. Tá, são mas dois nomes para a mesma coisa, não é isso? Não necessariamente isso. Mas, no mínimo, uma grande parcela é. E a EQM? Você já fez algum estudo sobre isso? Sim, então, a experiência de quase morte é outro fenômeno muito interessante. Não é exatamente a mesma coisa, porque tem uma série de questões aí, por exemplo... Tem o túnel branco, tem... Sim.
Mas, ao mesmo tempo, tem a situação limítrofe ali, né? O seu corpo e a sua mente, elas estão funcionando num ritmo meio limítrofe ali. Ou você tá morrendo de verdade, ou você tá em morte clínica, né? O coração parou, ou você tá numa situação de perigo iminente. Pode acontecer também. Então, você tá no meio de um assalto, o cara tá com a arma na sua cabeça, pode ser que algumas pessoas relatam ter uma experiência de quase morte ali. O seu corpo biologicamente tá bem. Você não tomou tiro ainda, nada. Mas a pessoa relata, vê túnel de luz, vê os parentes mortos, acontece esse tipo de coisa também. O filminho que passa. O filminho que passa na cabeça. Eu mesmo já tive uma experiência de quase morte. Ó, conta aí. Como Então, que é isso? mas é meio vexatória a minha experiência de quase morte. Por quê? Mas caracterizou uma experiência de quase morte. Inclusive, eu fui sujeito de uma pesquisa sobre experiência de quase morte. Pra você ver que caracterizou, até cientificamente. Lá vou eu contar isso. Minha esposa vai brigar comigo depois. Eu tava em casa, tomando banho. E era um dia muito relaxante, eu tava muito feliz e tal. Tinha sido um dia muito bom pra mim. Então eu tomei aquele banho quente, liguei o vapor, assim, sabe aquela situação extremamente relaxante? Sim. E eu tava lá no chuveiro, só eu em casa. Na época eu morava na casa dos meus pais. E aí eu tava tão feliz e relaxado que eu resolvi bocejar. Eu senti uma vontade de bocejar e espreguiçar. Só que aí o inteligente aqui, ele bocejou pra cima. Eu fiz assim, ó. E era um chuveiro muito forte. Então, assim, eu engoli aquela água inteira e aquela água desceu pro meu pulmão. Nossa, Eu engoli muita água. Tipo, muita mesmo. A ponto da minha respiração ter travado. Instantaneamente travou. Como se eu tivesse me afogado mesmo. Sim. E aí eu vi que eu tava sem ar e não subia nem descia. Eu tentei no começo forçar pra ver se a água saía. Bati no meu peito. Bati as costas no azulejo atrás e nada. E eu comecei a apagar. Puta, que desespero. Comecei a apagar. As pernas começaram a bambear. E eu começou a dar aquele desespero, né? Eu vou morrer. Só que chegou num ponto, eu até arrepio, até hoje que eu arrepio. Chegou num ponto que entrou num outro funcionamento cerebral que eu senti uma calma extrema. Eu fiquei muito tranquilo. Eu falei, cara, eu vou morrer. Então é assim que se morre. Até que não é tão ruim assim. Né? E aí eu comecei Tava se conformando com a ideia. Eu me conformei e eu comecei a ter o filme passando na minha cabeça. Eu comecei a rever minha vida. Foi involuntário, eu não pensei de propósito. Mas eu lembrei dos bons momentos, dos ruins, do sentido que minha vida teve. Será que eu chegando até aqui, será que eu tô morrendo satisfeito com a minha vida? Sim, acho que alcancei algumas coisas legais e tal. Comecei a ficar feliz, assim. E aí começaram a vir umas viagens muito estranhas. Uma coisa que eu pensei, por exemplo, eu pensei, nossa, se existir vida após a morte mesmo, eu chegar lá do outro lado, eu não vou poder contar que eu morri afogado no chuveiro. É muito mico. Né? E eu encontraram pelado. E eu comecei a pensar nisso. Eu falei, não, o que eu vou falar pros caras? Se eu chegar lá. E eu comecei a inventar as desculpas, assim. Caramba. E isso no meio da viagem ali, eu apagando, eu comecei a pensar nisso. E aí, enfim, eu tive essa paz e tal. Não vi túnel de luz, mas eu tive uma sensação um pouco de desprendimento do corpo, vamos dizer assim. Eu entrei num estado alterado de consciência mesmo. Só que aí eu lembrei do Elvis Presley, as viagens. Né? Não sei se é verdade, isso não sou fã do Elvis para saber detalhes da biografia, mas dizem que quando ele foi encontrado morto, ele foi encontrado morto no chuveiro. Pelo menos eu sempre acreditei nessa história. E aí eu imaginei a mesma cena. Eu falei, minha mãe vai me pegar aqui pelado no chuveiro, igual você falou. Nessa hora, eu voltei. Porque eu falei assim, não, minha mãe não vai me encontrar pelado no chuveiro, é muito mico. Você foi salvo pela vergonha. Exatamente. Eu falo exatamente essa frase, eu fui salvo pela vergonha, porque isso me deu um gás na hora. Falei, não posso morrer aqui. Aí eu me dei uma sacudida, eu saí daquele estado alterado que eu tava, de tranquilidade, de paz, de estar desconectado do corpo. Voltei, comecei a dar soco de novo na boca do estômago. Mas ali eu já tava assim, foi nos últimos segundos já, eu tava bem mal assim já. E aí eu comecei a vomitar aos poucos, eu fui voltando, levei uns 10, 15 minutos pra voltar. Caraca. E ficou doendo, eu fiquei muito tempo sentindo dor aqui, porque eu tive que expelir aquela água com muito sofrimento. Mas eu quase morri afogado no chuveiro. E assim, eu não tive todas as características de uma EQM, de ver túnel de luz, por exemplo, e tal, de me ver totalmente fora do corpo. Eu me senti um pouco desprendido, mas eu não me vi fora do corpo. E aí a literatura científica mostra isso, que a EQM ela não precisa ser aquele pacote completo. Sim. Tem um número de características, mas então... o túnel você viu, né? Não, eu não vi o túnel. O túnel que você não viu? Não, eu não vi túnel. Eu me senti um pouco fora do corpo, eu senti aquela sensação de paz profunda. Ele ia falar que não foi, então, eu acho. Eu tive aquela sensação de paz profunda, eu vi a vida passando na frente dos meus olhos. E o que a literatura científica coloca? Diante das variações, porque a gente ouve só os casos mais estereotipados, né? A pessoa viu o túnel de luz, viu o parente, viu o corpo lá embaixo, viu tudo. O timeline da vida. Tudo, todas as características. Só que quando a gente pesquisa um número grande de casos, a gente vê que é um degradê. Então, tem casos que tem essa e essa característica, mas não tem essas todas. Outro vai ter só essa e essa, e assim vai. Então, a literatura coloca uma pontuação. Se você teve dessas 8 características, se você teve pelo menos 4, isso é uma EQM. E aí, online algum isso para eu poder pesquisar? Deve ter, mas a minha referência que eu ia te dar é um livro publicado pela Associação Psicológica Americana,
que é o Variedade das Experiências Anômalas. Tem ele em português também. E tem a segunda edição, que é mais recente, e tem um capítulo só sobre experiências de quase morte. E aí eles detalham bem essas questões da literatura e tal. E aqui no Brasil a gente tem, em português, está online, a tese de doutorado de uma pesquisadora chamada Beatriz Carúnquio. Ela foi nossa colega lá na USP, fez parte dos mesmos laboratórios que eu sou membro ainda atualmente. E na tese dela ela descreve bem, inclusive eu sou um dos sujeitos da pesquisa da Bia. Então se você vai ver lá no meio, eu sou um deles. Legal. E aí ela aplica, eu tenho uma escala que mede quantas características de AQM você teve, enfim. Então se vocês procurarem a tese de doutorado da Bia, vocês vão achar. Eu contei a minha história aqui, nesse episódio, e ele fez uma análise rápida, assim, caracterizou que não era. Eu tava pegando onda, surfando, e aí, a correnteza me levou pro lado das pedras. E aí eu tava com uma roupa de borracha mais apertada. Era uma roupa de um amigo que eu tinha pegado, porque tava um dia baita de frio, um dia frio, muito frio, e muita onda. E aí... Não dá pra perder, né? A correnteza me levou pro lado das pedras, eu tentava sair, não conseguia, tentava sair, não conseguia. E aí, eu tava meia hora já remando e não conseguia. Eu falei, tô indo cada vez para trás das pedras, não sei nem o que vai acontecer, não sei nem o que tem para lá, né? Aí eu tive a brilhante ideia de sair pelas pedras. Aí eu remei em direção às pedras, veio uma onda e me colocou assim em cima da pedra. Já tinha vários ouriços, assim, na hora que eu subi, ai. Aí chegou um momento da altura da pedra que eu fiquei travado. Aí eu abaixei para desamarrar o leste, né, a cordinha, e abandonar a prancha. Nessa aqui eu virei, vi uma ondona assim, e aí me arrastou inteiro na pedra e me levou para baixo. E aí eu fiquei rolando ali como se fosse uma gruta. E aí nesse momento eu comecei a me perder, já não sabia mais. Estava uma semana do meu casamento. Nossa. Já passou o filminho, não vai ter casamento. Passou o filminho da vida, mas eu não vi luz, não vi nada, só comecei a ficar meio tonto, rolando, tentando me salvar, até que eu consegui subir, né? E olhei pro lado, não deu tempo de eu soltar a minha prancha, a prancha estava do lado, eu abracei a prancha, bati o pé e saí pedindo ajuda, pedindo socorro. Uhum. E nessa experiência eu não vi vi a luz. E aí ele falou, então talvez não seja, tá. Mas assim, eu saí quase vomitando também e desesperado dessa experiência. Quase morri afogado. Você de fato quase morreu, mas não necessariamente foi uma experiência de quase morte, né? Entra a questão da experiência, né? Mas aí seria, para ter mais certeza, seria legal você responder a escala, tem um teste, né? Isso. Aí dá para ver se pontua ali o mínimo para ser uma experiência de quase morte. Quero entender contigo, a gente estava conversando ali, você falou de hipnose. Você tem essa bagagem, né? Você tem essa experiência de hipnólogo? Como que é qual é o nome? Eu sou psicólogo clínico que usa a hipnose na terapia, mas o termo hipnólogo, às vezes, ele é meio manchado por certas pessoas que fazem certas práticas que a gente é contra, então... Que fazem em palco, essas coisas. Assim, hipnose de palco, pro entretenimento, até vai tranquilo. Um pouco a questão é algumas terapias por aí que são apresentadas, que é basicamente hipnose, e a gente sabe que a hipnose sozinha, do ponto de vista científico, ela não é muito eficiente para as coisas. Ela pode até produzir um resultado mais rápido e imediato, mas que depois ele acaba se perdendo. Então, o que a evidência científica sugere é que a hipnose ela é muito legal para algumas coisas, é mais ou menos para tratar outras coisas, e para algumas outras ela é péssima. E ela funciona, quando ela funciona bem, ela funciona de forma coadjuvante, ou seja, num processo de psicoterapia maior, você usa a hipnose ali no meio, mas tem toda a terapia acontecendo em volta, normal. A psicoterapia clássica. Né? Então eu faço a psicoterapia clássica, mas dependendo do caso de ansiedade, por exemplo, caso de fobia, aí eu uso a hipnose também. Mas uma visão leiga, eu já fico com um pé atrás de alguém falar que vai me hipnotizar. Então, por conta da imagem construída a respeito da hipnose, que muitas vezes é muito problemática mesmo. Sabe? Mas tem muitos mitos, tem muita coisa que não é verdade. A ideia, por exemplo, de que você não vai voltar. Então vamos lá, verdades e mitos. Bora. As verdades sobre a hipnose, o mais importante, o que as pessoas precisam saber. Que a hipnose é um mero processo de comunicação. Então a gente está aqui conversando, por exemplo, eu poderia, não estou fazendo isso, mas eu poderia daqui a pouco sutilmente, eu poderia sutilmente começar a te induzir um transe hipnótico aqui e tal, e você começar a sentir coisas. Mas é um processo de comunicação que pega carona numa capacidade humana fundamental, que é de ser sugestionado. Então, nós seres humanos somos sugestionáveis, alguns mais, outros menos, mas a hipnose pega carona nisso e habilmente converge isso para uma direção que os dois querem, que é você experimentar um estado diferente, enfim.
Então não é nada demais, não é sobrenatural, não é demônio, não é nada disso. Não é irreversível? Não, é aí que começamos a falar dos mitos. Uhum. Então, não tem esse risco de você não voltar. Já cansei de ouvir isso. E se eu não voltar? Não existe. Até porque você não foi para lugar nenhum. Você tá aqui, você tá consciente muitas vezes. É raro a pessoa não se lembrar do que aconteceu. A não ser que é mais comum quando ela não se lembra disso ter sido induzido durante. A gente chama isso de amnésia pós-hipnótica. Pode acontecer. Então você está sendo hipnotizado, eu falo, vou contar de 10 até 1. Quando eu chegar em 1, você vai ter esquecido tudo que a gente conversou aqui. Aí eu 10, 9, tipo MIB. esquecendo gradualmente. Só não vai ter o... Seria mais fácil, né? Se tivesse Mas, então você não vai para lugar nenhum, então não tem risco de não voltar. O hipnotizador, a princípio, ele não pode te obrigar a fazer uma coisa que você não queira. Então, se eu falar para você, me passa a sua senha do banco, você é hipnotizado, você não vai me passar. Inclusive, isso normalmente faz a pessoa sair do transe. É até uma técnica que a gente usa. A gente é muito contra as pessoas saírem hipnotizando por aí. É muito fácil hipnotizar. É muito fácil hipnotizar. O difícil é você fazer um bom uso disso. Porque aí você precisa ter uma formação legal, né, na psicologia, ou seja lá no que for. Tem outras áreas que usam hipnose, né? Odonto usa, medicina pode usar. Tem pessoas que são alérgicas, por exemplo, anestésico, você pode fazer uma anestesia hipnótica. Então, por isso que dentista usa. Me explicar isso. Então, assim, a pessoa, por um lado, então, ela não vai fazer uma coisa que ela não quer, mas você pode usar esse conhecimento quando a pessoa, por exemplo, não quer sair do transe. Acontece, já aconteceu comigo em consultório. Era uma pessoa com ansiedade e várias outras questões. Eu a hipnotizei, trabalhei essa questão. E aí, na hora que a gente foi sair, fiz a contagem. Não precisa ser contagem, tá? É só um método que as pessoas respondem bem, porque todo mundo espera que vai ter contagem mesmo. A gente só usa isso, porque as pessoas já esperam. É o clichê. Pega carona no clichê. Na hora que eu cheguei no 0, a pessoa não saiu. Ela ficou lá de olho fechado. E quem faz hipnose sem estar preparado, muitas vezes desespera quando acontece isso. É esse o link que eu queria fazer. Pessoal, meu Deus, a pessoa não quer sair. O que eu faço agora? Eu levo pro hospital? O que eu faço, né? Tranquilo. Se você deixar ela quieta, ela vai sair sozinha. Lembra que eu falei que não tem risco de não voltar? Então, se por acaso uma pessoa hipnotizada não quiser sair, se você quiser ir embora, deixar ela ali, uma hora ela abre o olho. Só que, obviamente, eu tinha paciente para atender depois, tinha horário, né? Eu falei, não, vou ter que tirar ela desse transe. E, normalmente, a pessoa, quando ela não sai, é porque ela não quer sair. É porque tá prazeroso. Então, uma pessoa que é ansiosa e tal, tá sofrendo por causa disso, é a primeira vez em dias, em semanas, que ela tá sentindo paz. Que ela tá tranquila ali. Você devia deixar ela lá então, pô. Mas eu tinha que atender, né? Eu tinha o próximo horário. Aí ela não quis sair e eu vi que ela começou a ficar ruborizada. E eu sabia que era uma pessoa que tinha outras questões ligadas à sexualidade e tal. E eu pensei ali, ela tá relaxando e ela pode estar tendo alguma experiência de cunho até sexual mesmo interna, ali, no domínio da fantasia mesmo. Né? Eu vi que ela começou a se agitar fisicamente, de uma certa forma que sugeria que ela estava sentindo prazer e tal. Por quanto tempo ela já estava? Sei lá, 10, 15 minutos, pouca coisa. Pouquinho. Foi pouquinho. Foi só era uma indução de relaxamento, simplesmente. Tá. E aí, eu usei esse conhecimento que a gente tem de que você não pode obrigar uma pessoa a não fazer o que ela não quer, eu usei isso para tirar ela do transe. Eu falei com ela, eu vou contar de 5 até 1. Quando eu chegar no 1, você vai me dizer exatamente o que você está pensando. 5, 4, 3. No 3 ela abriu o olho. Porque ela não queria me contar. Né? E eu também não queria saber. Eu só queria que ela saísse e tal. Sim. Então, é mito, né? Você não pode obrigar uma pessoa, então, a fazer uma coisa que ela não quer. É tranquilo isso. Que a hipnose, no fim das contas, é como se fosse uma dança, sabe? É uma analogia que dá pra fazer. Quando você dança com alguém, você faz o convite e a pessoa colabora, ela vai junto. Na hipnose, a pessoa vai junto. Se ela não quiser ir, ela não vai. Sabe? Por isso que você não pode obrigar, forçar nem nada. Então, Mas se ela decidisse, pensando nisso, eu quero ficar aqui, quero ir embora hipnotizado, tipo, viver uma vida hipnotizada. Não, é impossível. É igual você querer dizer, por exemplo, a pessoa que quer ficar dormindo pra sempre. Hipnose não é sono. Mas só pra fazer uma analogia, assim, se a pessoa quiser ficar dormindo o tempo todo, uma hora ela para de se concentrar, porque a hipnose é um estado, que eu falei, comunicacional, de sugestão, e uma das coisas principais que essa sugestão faz é fazer a pessoa se concentrar. Então ela fica concentrada na sua voz, concentrada nas experiências internas. Chega uma hora que você cerebralmente não consegue mais, sabe? Não dá pra ela viver pra sempre naquele estado. Quase então, uma meditação? tem muitas pontes. Não é exatamente a mesma coisa, mas conversa em algumas características. Então, por exemplo, tem muitas técnicas de indução hipnótica focadas na respiração. Que também tem muitos métodos de meditação focados em respiração. Sim. Né? Então, essa fronteira fica, inclusive, mais nebulosa quando a gente pensa em auto-hipnose. Uma das coisas que a gente faz na clínica é, muitas vezes, hipnotizar o paciente para ele ter uma experiência, por exemplo, de tranquilidade e tal, que ele não está conseguindo ter o autocontrole na ansiedade dele. Ele é hipnotizado, experimenta aquele controle, fala, não, que legal, eu consigo ficar calmo.
nesse processo. E aí você ensina para ela como se fosse uma auto-hipnose. Fala, próxima vez que você tiver um ataque de pânico, você vai fechar os olhos, vai sentar, vai respirar e vai fazer isso e aquilo, aquilo. E aí, nesse ponto, começa a ficar parecido mais com a meditação. Não é exatamente a mesma coisa, senão... Eu não consigo meditar, porque minha mente parece que é muito acelerada. Esse tipo de pessoa com a mente mais acelerada é mais difícil para hipnotizar ou não? Tem uma característica que a gente chama de hipnotizabilidade, que é a tendência maior ou menor a ser hipnotizada. Só que a hipnotizabilidade varia de acordo com um monte de coisas. Uma delas é a estratégia. Então, um hipnotizador habilidoso e experiente, ele consegue adaptar a estratégia para a característica da pessoa. Então, quando você me diz, por exemplo, que tem um pensamento acelerado, eu usaria isso na hipnose. Então, eu ia, por exemplo, pedir para você prestar atenção. Vamos supor que eu tentei um jeito normal, focando na respiração ou qualquer outra técnica, fixação ocular, tem várias técnicas. Aquela coisa do relógio é por causa da fixação ocular. Mas vamos supor que não deu certo. Ou eu estou percebendo que você não está relaxando e você já me contou na entrevista antes que você tem pensamentos acelerados e tal. Eu posso falar para você se focar nos pensamentos. E para você, por exemplo, contar os pensamentos. Toda vez que mudar de assunto, você conta. Né? Então, você está no assunto 3, no assunto 4, no assunto 5 e tal. Pois então. E aí faz o assunto 3, o assunto 4, o assunto 5. E eu vou falando, a cada pensamento novo, você vai relaxando o corpo cada vez mais. Ou eu posso atrelar uma sugestão na outra. Legal. É igual quando você fala pra pessoa, né? Tem uma técnica que a gente chama de pestanejamento sincrônico. É você fala com a pessoa assim... Não é assim cru na lata, tá? Só tô dando um exemplo corrido aqui. Eu vou começar a contar de 1 até 100 e a cada número você vai abrir e fechar os olhos. Então eu falo 1, a pessoa abre e fecha. 2, abre e fecha. 3, abre e fecha. Chega uma hora que a pessoa já fecha e vai. Né? Eu posso fazer a mesma coisa, só que com seus pensamentos. Né? A cada pensamento, então, você vai se sentindo mais e mais relaxado. O primeiro pensamento, o segundo pensamento. Então, eu estou usando uma característica sua para pegar carona e você ser hipnotizado. Entendi. Você vai entender, né, o que o paciente demanda. Né, a gente tenta achar uma porta, sabe? É o que a gente chama de princípio da utilização. É você utilizar o que o paciente está trazendo. Só dou um exemplo concreto. Aí vai turvando um pouco a distinção do que é hipnose, mas hipnose é um negócio complicado mesmo. Teve uma vez que eu trabalhava num espaço lá, e aí chegou uma paciente em crise, uma crise psicótica mesmo, e ela ia ser levada para ser medicada e tal, né, para ver o psiquiatra, mas ia ter um atraso nisso aí. Enquanto isso, ela estava muito agitada e tal, e ela andando de um lado para o outro, e a gente precisava fazer alguma coisa e ninguém sabia o que fazer, porque ela não estava nem se comunicando, e ela só ficava andando assim, com o olho meio fechado e andando pelo espaço, meio agressiva, se alguém chegasse perto, ela empurrava. Eu falei, tá, vou tentar um negócio. Aí eu comecei a andar junto com ela na sala, no mesmo ritmo que ela. Então ela andava e eu ficava do lado dela. Assim, a gente andando pela sala, eu fiquei uns 10 minutos pareando isso com ela, sem falar nada. E aí depois de uns 10 minutos, eu desacelerei um pouco a minha caminhada. Ela desacelerou também. Fez o rapport ali. Exatamente. Aí, é até mais específico, a gente chama de biorrapó, né? Quando é um rapó mais assim, orgânico, sabe? Mais biológico, sincronizar a respiração, essas coisas. Aí eu comecei a desacelerar, ela desacelerou também. E aí eu fui desacelerando, levei mais uns 10 minutos, tem que ser bem devagar mesmo. E aí chegou num ponto, quando eu tava quase que rastejando, assim, de andar tão devagar, ela também, eu me sentei e ela se sentou. Na hora que ela sentou, eu falei, agora você pode fechar os olhos e ouvir apenas a minha voz. E ela, na hora, foi hipnotizada e... Entende? Então, as portas são muitas. Sim. Se você tiver a criatividade, você consegue... Tem uma técnica que a gente chama de refração, por exemplo. Sabe o fenômeno da física, refração? Sei. Né? Eu uso muito no 3D, quando você vai fazer iluminação de copo, de água, coisas do Sim, tipo, você vai entender a refração, como que ela vai funcionar. Tem a capa famosa, né, do Pink Floyd, né? Também. Sim. E tal. O prisma ali, né? Sim, aquele prisma. É a mesma coisa, só que na comunicação hipnótica. Então, a gente usa muito com pessoas que a princípio são resistentes ou que acham que não vão ser hipnotizadas, enfim. Ela pode até querer ser, mas ela acha que ela não vai ser por causa das crenças dela, enfim. Que seria o meu caso. Talvez. Então, por exemplo, se eu começar a te hipnotizar, naturalmente você vai ficar, mas não vai funcionar comigo. Tá? Eu sabia que não ia funcionar, não tô sentindo nada. Cético, né? É o cético. O que a gente faz? A gente conversa com outra pessoa, mas focando nessa. No caso você, por exemplo. Por quê que isso dribla a resistência? Porque você acha que eu não tô falando com você, que eu tô falando com ele. Só que eu vou falar de um jeito que vai ressoar com a sua experiência, não com a dela, da outra pessoa. E aí você vai ser hipnotizado sem saber. Eu fiz isso uma vez no hospital, oncologia infantil. Então era assim, bem complicado e tal, só caso barra pesada. E aí
A enfermeira chegou pra mim no dia e falou assim, Léo, tem uma paciente lá, uma menina, que ela tá super resistente à intervenção médica, é só chegar alguém com jaleco perto dela que ela já grita e tal, super agressiva, uma menina de uns 10 anos, e vê o que você consegue fazer. Na hora que ela tava me explicando no corredor, eu vi um grito, me solta! Aí a enfermeira falou, ela, vai lá ver. Aí eu fui lá. Na hora que eu cheguei, tinha 6 pessoas em volta dela, 6? Uma segurando a cabeça, uma segurando um braço, outra segurando outro braço, outra segurando uma perna, outra segurando a outra perna, e uma última pessoa tentando tirar o sangue dela, pra fazer exame, né? Sim. E ela lutando, assim, nessa hora, ainda mais da raiva, da adrenalina, ela tinha uma força ali que 5 não estavam conseguindo segurar. E eu olhando aquela confusão ali, a princípio não tinha nada pra fazer, só observar, né? Aquilo ali é uma fonte de dado que eu posso depois usar na terapia com ela. Só que eu, lembrando das coisas de hipnose, eu pensei assim, será que dá pra fazer alguma coisa? No meio desse caos, dessa bagunça, será que tem uma porta aqui? E a gente estudando as coisas de hipnose, né? Milton Erickson, que é um hipnotizador bastante famoso aí de meados do século XX, que era muito criativo e tal. Será que tem alguma coisa que dá pra fazer? Aí, do lado do leito dela, levantou um menininho, assim, de uns 8 aninhos, e falou assim, tio, por que ela tá gritando assim? Aí eu, obrigado, me deu a ideia. Refração. Aí eu falei, eu vou usar refração com ela, porque eu também de jaleco, né? Qualquer coisa que eu tentasse, ainda mais no meio daquele caos ali, qualquer coisa que eu tentasse com ela, ia ser mais um de jaleco tentando fazer alguma coisa, obviamente ela ia resistir. Aí eu comecei a conversar com o menino, mas numa linguagem não que uma criança de 8 anos vai entender, menos até, acho que ele tinha uns 7, uma criança de 7 anos vai entender, e sim uma linguagem que uma criança bem mais velha ia conseguir entender e que ressoava com a experiência dela. Então eu comecei a falar com ele, ela tá assim porque ela já sofreu muito, ela tá com medo, ela tá ansiosa. Eu não tô falando aqui com a linguagem hipnótica não, tô resumindo a história aqui. Mas eu comecei a falar como ela tava se sentindo, para criar uma espécie de conexão, como se fosse um rapó também, como é que ela estava se sentindo e tal, mas que aos poucos hoje poderia ter uma surpresa. Que hoje ela, sem perceber, quanto mais ela luta, mais a respiração dela, diferentemente, ia começar a ficar mais lenta. Que a respiração dela ia começar a ficar mais pausada, mais devagar, e que aos poucos ela ia perceber que os músculos dela iam se soltando. Comecei a fazer um roteirinho de relaxamento normal. E ele olhando o menininho pra mim, olhando pra mim assim, ó. Ele fazia assim, porque eu não tava entendendo o que eu tava falando. E eu não tava falando pra ele mesmo, não tinha sentido. Só que eu fui olhando pra ela, eu falava pra ele, inclusive virado, pra ela não achar que eu tava falando com ela mesmo. Só focado nele. E eu olhando pra ela aqui com a visão periférica. Eu fui vendo que a cada sugestão que eu dava, ela ia soltando. E ela ia fazendo assim, ela ia fechando o olho. E aí eu falei, tá funcionando. E aí eu falei num certo ponto, né, quanto mais relaxada, e os músculos relaxados, e ela tinha um... Sabe quando o pessoal fala que as veias já estão até secas? Sim. Né? Porque já tirou tanto sangue, é difícil de achar a veia. Só que a gente sabe que isso pode ser afetado fisiologicamente também. Dentro de um certo limite, dá para afetar essa coisa. E aí eu falei com ela, hoje pode ser um dia tão surpreendente que talvez hoje, pela primeira vez, uma veia gorda, cheia de sangue, pode aparecer no seu braço. E eu fui falando isso, insisti um pouco nessa ideia por uns 2 minutos. Aí, de repente, eu escuto uma enfermeira gritando, ô, sua doida, não tá vendo essa veia enorme aí? Eu olhei pro braço dela, uma veia gorda, assim, aquela bem saltada, sabe? E aí tirou o sangue dela e eu até falei, né, que ela poderia sentir a picada de um jeito meio distante, quase como se não fosse com ela, não sei o quê, dando essas sugestões de dessensibilização pra dor, né, que é um dos melhores usos da hipnose pra dor. Você consegue desviar a atenção da pessoa, a consciência dela do foco da dor para outro lugar. E aí eu falei com ela, olha, olhando pro menino, hoje pode ter sido tão surpreendente que hoje ela descobriu que ela pode passar pelos exames de um outro jeito. Que ela pode passar pelos exames relaxada, mais tranquila. E que de hoje em diante, se ela quiser, se for bom para ela, ela pode aceitar mais tranquilo os exames e fechar os olhos e relaxar. Nunca mais ela teve esse tipo de comportamento, de agressão. Não que a hipnose a curou, não é isso. Tanto que eu tive que continuar acompanhando ela. Eu acompanhei ela por uns 8 meses depois daquilo. Sim. Só que aquela experiência serviu para mostrar para ela que não tinha só aquela forma de reagir. Que ela poderia agir de outras formas. E que até essas outras formas poderiam ser mais satisfatórias para ela. De uma forma indireta, né? E poderia ser mais satisfatório para ela. Então, ela topou a dança, sabe? Não é que eu obriguei ela a relaxar. Ela, em algum nível, inconsciente ou às vezes até conscientemente um pouco, ela percebeu que, olha, se eu fechar os olhos, relaxar e respirar fundo, é melhor para mim também. Ela topou, entende? Então já é um outro exemplo de uma técnica que uma pessoa que seria difícil de hipnotizar, ela foi muito fundo no transe. Ela teve até pestanejamento. Na hora, o olho dela fechado, o olho dela fazia assim. Você falou de 2 casos aí que me fez lembrar de um filme, tanto da questão da área infantil,
quanto da hipnose. Não sei se você já assistiu O Amor é Cego, com Sim. Jack Black, Sim, sim. que tem o Tony Robbins lá. Aquilo, de alguma forma, é possível? Ah, não, ali é... Porque ali já esbarra em várias coisas, mas uma delas é o efeito posterior, né? Ele fez a hipnose lá no elevador, se não me engano foi no elevador, né? Que eles ficaram lá, né, no elevador, foi isso mesmo. Uma coisa assim. E aí depois que ele saiu, ele começou a ter como se fosse uma alucinação, né? Ele via ela com outra aparência, né? Ele começou jeito, a enxergar além da aparência física. Mas assim, ao mesmo tempo, pelo que o filme... Assim, claro que no sentido metafórico, Sim. É bem isso, né? A criança queimada era uma criança que... Sim. A mulher obesa não era mais a mulher obesa. Sim. Mudou a visão dele. Sim. Tipo, colocou uma lente. Mas aí no filme, tanto que na hora que ele vê o físico dela real, ele não reconhece ela, né? Não reconhece. E aí que tá, essa é uma diferença pra hipnose real. A pessoa sabe o que tá rolando, sabe? Então se fosse, vamos imaginar, levar aquilo um pouco pra vida real, ele ia saber que ela tinha o físico X, mas ele ia ver com o físico Y. É quase como se não importasse o X. Sim, ele ia estar confortável com aquilo. Eu vou trazer pra questão da dor. Tá. Eu já fiz hipnose pra dor, em mim mesmo. E aí, auto-hipnose, né, no caso. Não é que você não sente a dor, você sente. Ela tá lá. Só que a sua relação com ela muda. Então, em vez de, por exemplo, tá doendo, fica quente. Então você sente que aquele lugar tá muito quente, o braço ali tá quente. Só que se você perguntar racionalmente, eu sei que é dor. Só que eu sei que de alguma forma eu desconectei a percepção dessa dor de modo que fica muito distante, fica aquela sensação esquisita. Mas eu sei racionalmente que é dor. Então ele saberia a real aparência dela e ele reconheceria ela se ele a visse na rua com o físico dela, entende? Então isso é uma diferença importante. Totalmente ficção, não tem... Nesse sentido, sim. Mas filme é assim, geralmente, né? Não tem jeito. Animal. Cara, vamos voltar um pouco aqui. Eu também lembrei de uma outra coisa. Eu trouxe o Ale Achê, do Paranormal Experience aqui. Em determinado momento, nós falamos de uma fita famosa do caso ET de Varginha. E isso deu muito o que falar, porque ele contou que tentaram vender essa fita para ele. Ele viu um ser ali, que ele até tentou explicar como que era esse ser. Você já ouviu falar Sim. dessa fita famosa aí do ET de Varginha? O que você sabe desse assunto? Então, o pessoal tá falando da existência de uma fita há muito tempo. Desde a época do caso, falava-se que havia fita, inclusive que havia fotos também. Nos hospitais, tanto no Humanitas quanto no Regional, tinha sido filmado e fotografado. Mas, e que inclusive estaria de posse de certas pessoas, então essas pessoas, inclusive algumas delas colaboraram de deixar o HD do computador ser investigado e tal, e não acharam nada. Mas aí a gente tem que separar duas coisas. Uma é uma fita que surgiu, um vídeo que surgiu, que foi até divulgado aí na internet. E um outro que é a ideia da verdadeira fita. É uma suposta fita que tentaram vender e tudo mais. Tentando vender para ufólogos. Seria um ufólogo tentando vender para outras pessoas. Então, teve um vídeo que saiu na internet que eu teria que analisar, eu pessoalmente, assim, para ter mais convicção, mas quando você olha e vê algumas análises que foram feitas, sugere-se que uma hipótese mais simples é que aquilo fosse um boneco. Tá? Tem essa daí. Mas existe ao mesmo tempo essa esperança de que haja a fita, né? A grande fita, que vai ser indiscutivelmente verdadeira, que todo mundo vai ver ali a criatura e tal, e tá se esperando, quase como se fosse o grande advento, assim, sabe? A chegada dessa fita que vai pacificar qualquer dúvida sobre o caso. Então tá essa expectativa que talvez dure para sempre. Talvez é um pouco até o lado religioso da ufologia, sabe? Que uma das coisas que eu estudei muito foi o lado religioso da ufologia, seitas ufológicas e tal. E entre as coisas que parece muito, tem muito essa ideia do grande advento, sabe? Que vai acontecer alguma coisa, uma chegada de alguma coisa que vai provar pro mundo. Vai provar pro mundo. Então os ETs vão pousar aqui até 2025, ou vai surgir a fita que vai resolver o caso Varginha. Então tem muito esse pensamento da ufologia de que... Que momento a ufologia vira religião? Isso é difícil, cara, porque até a definição do que é religião, ela, a depender da área, não é tão pacificada assim, sabe? Porque religião formalmente é um sistema de crenças organizado com uma estrutura social por trás, hierárquica. O filósofo vai falar que é o religare. Tem toda aquela história, que inclusive essa suposta origem do religare também é controversa. Ah, é? Então tem uma outra linha que vai falar que não é religare, é o eu não sei se é relegre ou relegere, onde está a sílaba tônica aí. Mas que é um outro radical que tem a ver com hábito repetitivo, como por exemplo a oração. Então tem a galera do religare e tem a galera do relegere. Então nem isso está pacificado, pra você ver que o negócio é difícil. Mas se a gente entende que a religião é um sistema de crenças organizado, com uma hierarquia,
né, que tem lá os sacerdotes, alguém que seja, e esse sistema de crenças está organizado em torno de seres sobrenaturais. Essa é uma definição mais quadradinha, que pode esbarrar em alguns grupos ufológicos quando você pensa nos ETs como irmãos cósmicos mais velhos que vieram nos ajudar e que têm um caminho espiritual para oferecer e que tem um representante ou alguns representantes na Terra que normalmente são os contatados. Né? Se você tem essas características, aí já começa a ter um design de religião. Até se eles tiveram uma sede, um grupo de rituais ali que eles fazem, como vários desses grupos que eu investiguei. Porque eu sou o caminho. Então. Aí já repaginou o negócio, né? Você tipo tirou o Deus da jogada, o Deus convencional, colocou um extraterrestre e pegou o mesmo método para ser o cara que é a ponte entre os humanos e... Exatamente. E aí tem algumas características que vão vir junto, como, por exemplo, essa do grande advento, né? Esperar uma coisa, vai chegar alguma coisa que vai revelar para o mundo a grande verdade, e aí você fica esperando infinitamente. E eu vou te preparar para isso. Tipo, exatamente, o cara é o intermediário ali. Exatamente. Então, assim, da mesma forma que as pessoas estão esperando a volta de Jesus há 2000 anos, tem gente que vai esperar a fita de Varginha até o fim da vida, talvez. Tem uma pesquisa muito bacana do professor Geraldo Paiva da USP, que ele demonstrou de forma muito interessante, tem outras pesquisas que chegaram à mesma conclusão, que quando a gente troca de religião, muitas vezes a gente transplanta a nossa relação com a religião anterior para essa nova. Então, as frustrações... E o jeito de crer mesmo. Vou dar um exemplo concreto. O professor Geraldo Paiva estudou, por exemplo, pessoas que eram da Sechonoye e viraram cristãs e vice-versa. Tá. E aí ele viu que a forma como a pessoa se relacionava com Jesus era a mesma como ele passou a se relacionar lá com o Taniguchi, né? Que é o nome, eu acho, do cara lá da Sechonoye. E eu vi isso também na minha pesquisa. Por exemplo, tem um grupo lá que eles cultuavam extraterrestres. Eles não se diziam religião. E isso pra gente não faz muita diferença. Se as características de religião estão ali, é suficiente pra gente falar que aquele grupo é religioso. E aí, eles tinham uma série de práticas lá. E tinha uma salinha que era uma sala de meditação. Então já não é oração, é meditação, é outra coisa. Tem ciência sobre meditação, não sei o quê. E aí ele começa a usar os conceitos, né? Sim. Só que nessa salinha tinha um altar, literalmente um altar, com frutas, com incenso, com oferendas. E em cima desse altar tinha uma imagem daquele extraterrestre que o pessoal da ufologia mística conhece muito, que é o Ashtar Sheran, ou Ashtar Sheran. Cada um fala de um jeito, né? Pode ser parente do Ed Sheeran, não sei. Aí tava lá a fotinha do... Ele é um extraterrestre alto, loiro, de olhos azuis. Geralmente com uma roupa azul, assim. Pô, esse eu não conheço, tem que colocar a imagem dele aí. Coloca aí, o Ashtar Sheran, o Ashtar Sheran. E aí tinha uma moça que tava lá sentada em posição de lótus e falando alguma coisa, balbuciando, assim. E aí, como eu tava lá infiltrado no bom sentido no grupo, eu sentei do lado dela, porque eu queria ouvir o que ela estava dizendo. E era um lugar aberto, não tinha problema. Todo mundo entrava e saía, sentava perto. Sentei perto dela e comecei a prestar atenção no que ela estava falando. Ela estava falando assim: Ashtar Sheran, amanhã é a minha prova de direção. Eu estou muito nervosa. Por favor, clareie os meus pensamentos, me ajuda, me protege para eu conseguir tirar a carteira. E aí depois eu conversei com ela. É a mesma coisa que ela fazia com Jesus. Com os santos. Ela pedia lá pro santo e tal. Conversa. E pedindo coisa. Da mesma forma, sabe? Me ajuda, clareie meus pensamentos que eu vou fazer prova amanhã. Então a gente faz muito isso. Né? E as pessoas fazem isso muito na ufologia, muitas vezes, não necessariamente sempre, mas muitas vezes de transplantar o seu jeito de acreditar em religiões e tal para o domínio dos extraterrestres. E eu vi isso muito, sabe? Tem muita literatura científica sobre isso, tem uns livros bacanas sobre isso. Tem um livro, por exemplo, já está um pouco antigo, mas ele ainda é atual no conteúdo, que é, para dar referência a quem quiser procurar, The Gods Have Landed. Os deuses aterrissaram. É sobre religiões ufológicas. Aí eles falam da cientologia, fala do... lá da seita do Heaven's Gate, lembra do Marshall Applewhite? O pessoal suicidou em 97 com a passagem do cometa Hale-Bopp. 96, 97. Então eles analisam vários grupos, o Rael, né, os raelianos. Então tem muitos grupos que muitas vezes não vão se dizer religiosos, mas eles tratam os extraterrestres como se trata seres religiosos, Jesus, espíritos. Mas existe um padrão psicológico nisso tudo, né? Sim, sim. Que é muitas vezes esse padrão de repetir o seu jeito... Que já foi aprendido ali. E que muitas vezes é um jeito que, por um lado, a cultura ensina, mas também muitas vezes é um jeito que conversa com algumas características inatas. Como, por exemplo, a ideia da barganha com o sobrenatural. Né? Qualquer lugar do mundo tem isso. Você fazer uma oferta para a divindade para ter alguma coisa. Sim. E aí você vê os extraterrestres lá recebendo oferta também para te dar clareza mental, alguma coisa. Inclusive, vários grupos que eu investiguei, só para fechar esse assunto talvez, eu estudando os membros, entrevistando os membros, vários deles falaram a mesma coisa. Que antes eles eram católicos, ou espíritas, ou evangélicos, ou umbandistas, e se desiludiram com a religião deles de alguma forma,
ou se desiludiram com a religião em geral. E aí, ali naquele grupo, eles encontraram a resposta que eles queriam. Então é como se os extraterrestres, para muitas pessoas, fosse essa oportunidade de reviver a sensação do mistério que elas perderam na sua religião original, aí elas reencontram em algo que para elas é mais plausível. Que eu tô vendo isso aqui em alguns casos. Tenho pesquisado bastante sobre religiões e tal, e eu vejo algumas pessoas, próximas inclusive, acreditando em umas coisas que eu falaria, se fosse há 5 anos atrás, essa pessoa não acreditaria nisso. Mas assim, a pessoa já estudou tantas coisas, e uma pessoa com conhecimento. E aí, de repente, chegou esse novo caminho. Uhum. E a pessoa começa a crer de uma forma até assustadora. Você fala assim, será que ela está acreditando em algo realmente que eu tô por fora? Deixa eu dar uma estudada. Uhum. Mas você acha perigoso? Não em si, mas pode ser. Porque a gente vê, por exemplo, alguns desses grupos em que ocorrem abusos de vários tipos, de poder, econômicos e potencialmente até sexuais também, né? Mas eu não entendo como uma coisa que seja nova exatamente. Porque a gente vê isso em grupos religiosos de outros tipos, obviamente que não em todos, né? Ainda bem. Então tem muitos grupos religiosos que são de pessoas boas, que estão realmente querendo ajudar. Sim. E tá tudo certo, que fazem tem uma bem, causa social. Tem uma causa social e faz bem para as pessoas que estão ali. Ao mesmo tempo que tem alguns grupos que erram a mão ali ou que acabam servindo para abusos. Em alguns desses grupos ufológicos isso também pode acontecer, a gente ouve alguns casos em que sim, e muitas vezes eles pegam carona em teorias da conspiração e em pseudociências quânticas e coisas assim, que a gente entende que elas fazem um mal em si, sabe? A gente costuma ser muito crítico a teorias da conspiração e pseudociências em geral, porque mesmo aquelas que são mais inofensivas na aparência, elas têm um dano objetivo muito grande normalmente, que é abrir a porta para as pessoas para outras crenças que são mais nocivas. Vou dar um exemplo. Pensa numa teoria da conspiração muito estranha. Tem uma que, se você jogar na internet, que diz que a Austrália não existe. Eu adoro essa teoria da conspiração. Existe isso? Tem. Você joga no Google e você vai achar. A Austrália não existe. A Austrália não existe. Então tem essa teoria da conspiração de que a Austrália não existe e tem vários grupos terraplanistas, e esse é um dos grupos terraplanistas que eles fizeram um modelo de terra plana, e nesse modelo de terra plana, a Austrália não cabe no mapa. Não sobrou espaço. E aí, dentro daquilo que Vamos excluir a Austrália. Então, dentro do que a gente conversou sobre os nossos vieses, sobre dissonância cognitiva, o que seria de se esperar? Que quando você é confrontado com a realidade de que, olha, nossa teoria não prevê a Austrália existe, logo a nossa teoria está errada, é o que a gente talvez esperaria, mas dentro dos nossos vieses, o que acontece? Dissonância cognitiva e tudo mais. Vamos jogar para debaixo do tapete todas as evidências de que a Austrália existe e vamos achar uma justificativa para a Austrália não existir. Então tem essa teoria da conspiração. Inclusive, se você quiser viajar para a Austrália, segundo essa galera, o que vai acontecer? Você vai entrar no avião, no meio do caminho você vai ser informado de que, olha, vocês vão pousar numa base militar no final do voo e tudo será explicado para vocês. Aí você pensa, o que está acontecendo? Estou indo tirar férias na Austrália, vou pousar numa base militar. Puta, aí, segundo essa galera, quando você desembarcar, você vai ser cercado por militares, vão te levar para uma salinha, vão explicar a teoria da conspiração deles e por que a Austrália não existe, por que não se conta para o mundo que a Austrália não existe, e vão te pagar uma grana pelo resto da vida. Você vai ter uma bolsa lá pro resto da vida para você fazer parte da conspiração e guardar segredo. Ó, que beleza. Ó, que da hora, hein? Pô, vamos marcar uma viagem pra Austrália. Então, tipo isso, tá precisando de grana, né? Então, assim, tem essa teoria da conspiração, ela é muito bizarra. A gente imagina que poucas pessoas acreditem nela, e aí a gente pensa, que divertido, né? Não faz mal nenhum. Só que qual que é o problema dessa e de tantas outras teorias da conspiração? É que elas têm certos fundamentos, têm certos alicerces, que na hora que você abraça a teoria da conspiração bizarra, você também abraça o alicerce. E esse alicerce é compartilhado com outras teorias da conspiração que são perigosas. Por exemplo, a ideia de que o governo mente. A ideia de que as grandes agências mundiais mentem, que a ONU mente, que a NASA mente. E aí você pode chegar à conclusão, por exemplo, de que a comunidade científica mente. Tá tudo ligado, né? Sim. A NASA mente, os governos mentem, as grandes agências mundiais, a OMS mente, a ciência mente. Que a ciência mente. Então, que a ciência é suja. Então, quando a ciência diz que vacina é importante e tal, tá mentindo também. Então, a pessoa... Vimos isso na pandemia. Então, é como se... a questão no mundo das drogas é mentira, tá, gente? Esse negócio de droga como porta de entrada, isso aí já caiu há muito tempo. Mas em relação à teoria da conspiração, pode funcionar. Então, certas teorias da conspiração bizarras e aparentemente engraçadas e inofensivas podem ser a porta de entrada para teorias da conspiração que objetivamente causam dano social. Eu tenho uma outra teoria, de que só dá like. E aí as pessoas vão compartilhando isso
Porque, meu, isso dá muita audiência. Você Dá. coloca qualquer coisa relacionada à teoria de conspiração, dá muita audiência. Então a pessoa fala, pô, vou só colocar aqui teoria, cara, e eu vou começar a trazer uma galera aqui pra minha comunidade. E tem galera que consome por diversão mesmo. Tem gente que não embarca, mas acha divertido, dá risada e tal. Eu acabei de dar uma risada aqui por conta Da Austrália não existe. da Austrália não existir. Só que esse é o ponto, né? Essa é a reação de um grupo de pessoas, de uma parte. Vai ter uma parte que compra. Inclusive, tem alguns grupos que eu cheguei a estudar que eles usam a estratégia do ridículo, da ridicularização. Eles se apresentam publicamente, na mídia, ou qualquer lugar, de uma forma bem caricata. A maioria das pessoas dá risada. Só que vai ter aquele 1% que vai falar assim, deixa eu ir lá conferir. E essas pessoas... E se for verdade? E se for verdade? Mas isso tem a ver com baixa escolaridade ou não? Não. Aí que tá. Lembra que eu falei que os Que é grupos aquilo muitas que a vezes... gente- É aquilo que eu falei. dos Nessa situação também. Também. Inclusive, eu me lembro de uma situação que eu tava numa fila de um desses grupos, eu fui lá pra sede deles, consegui me infiltrar no bom sentido, sabiam que eu era um pesquisador da USP e tudo mais. Eu tava na fila lá do cadastramento, você pegava um crachazinho que você tinha que ficar andando com ele. E aí, eu entrevistando a galera, já comecei a enturmar ali, né, nessa etnografia que eu fiz. E aí tinha um rapaz, surfista também, carioca, bonitão, jovem, uma condição econômica bacana, uma escolaridade alta, tinha pós-graduação. E eu comecei a trocar ideia com ele. Por que ele tava ali e tal? Ele, não, tô aqui pra zoar, tô aqui só pra ver, achei engraçado os caras e tal, tô aqui pra ver. E aí tinha uma moça atrás na fila, que ficou ouvindo o nosso papo, me enturmou ali também, começou a pintar um clima entre os dois, e aí os dois, olha, Léo, depois a gente entra na fila, vamos dar uma saidinha ali e tal, né, pra caçar algum cantinho pra gente namorar. E aí, eu não lembro como é que surgiu o assunto, mas eles falaram lá que estavam sem camisinha. Nenhum dos dois tinha e que isso não seria um problema. Aí eu assustei um pouco e nessa hora o pesquisador saiu do lugar, sabe? Eu deixei de ser pesquisador na hora, porque a gente é humano, né? Falei, pô, velho, você acabou de conhecer a menina e tal, você vai transar sem camisinha? O cara falou, não, eu tenho controle mental da minha fisiologia por causa da física quântica, eu consigo controlar a minha fisiologia, então ela não vai engravidar porque eu consigo controlar quanticamente o meu sêmen e eu consigo perceber também pela vibração dela que ela não tem nenhuma doença. Eu também não tenho, então não vai dar problema nenhum. Aí ele tirou um chapéu de alumínio do bolso. Tá vendo como é que é potencialmente perigoso? E aí, esse cara lá na frente, vários dias depois que eu fiquei lá um tempo, né, morando com a galera e tal, Uhum. ele tava totalmente mergulhado, dando grana, entende? Ele entrou pra zoar. Então, essa coisa de entrar pra zoar também pode Pode ser fisgado, Pode. né? Numa zoeirinha ali, você vai e fica... Puta, mano, esse assunto é muito legal, daria pra ficar horas falando. Eu tenho, normalmente, uma pergunta que eu faço aqui, a gente tá caminhando pro final, que é um curtograma. Você que é psicólogo, eu aprendi isso em meio à pandemia, primeira vez que eu fui no psicólogo, para tentar me encontrar ali, eu achei muito legal, eu passei a fazer com os convidados aqui. Gosto e faço. O que você gosta hoje e faz que te traz mais ânimo? O que é mais interessante para você, do lado pessoal? Se eu for optar por uma coisa que eu gosto muito, tirando estar com a minha esposa e coisas do tipo, é estudar. Eu gosto muito de aprender, cara. É uma coisa intrínseca. Eu, desde criança, eu gostava de estudar porque eu gostava. Não precisava ninguém mandar, não precisava de nota, não precisava de nada. Eu ficava fascinado com aquilo. Então, até hoje, eu adoro e me motiva muito a aprender. E eu faço muito, eu dedico uma parte do meu dia para estudar. Os podcasts que eu escuto são podcasts muitas vezes sobre ciência, sobre filosofia, essas coisas. Então, eu gosto muito de Mas estudar. você tem o quê? 1 horinha por dia? Que é o tempo Quando eu de tô na estudar? academia. Ah. Então, não, assim, pra parte do podcast, quando eu tô na academia. Quando eu tô em casa, eu tenho o tempo que é só pra estudar, ler, né? Sim. Mas se for juntar tudo, aí dá algumas horas. Pô, animal. E você gosta e não faz, por falta de tempo? Que eu gosto e não faço. Só por falta de tempo? Ou tem Por outros falta de tempo ou por outros motivos também. Uma coisa que eu queria muitíssimo é aprender a surfar, pegar onda. Pô, É vamos aí. o sonho da minha vida. Sério? É o sonho da minha Pô, vida, tem desde prancha criança. sobrando lá. Desde criança. Mas com meu peso, assim, tem... Não dá nada. Dá nada, né? Nada bem? Nado muito bem. Então, só pegar uma prancha de boa flutuação. Uhum. Então, eu desde criança, desde os 7, 8 anos que eu quero aprender a surfar. E eu até morei na praia, morei 1 ano em Portugal, né? No Porto, é cidade litorânea. Uhum. Cheguei a pensar em pegar aula de surf. Pô. Mas aí eu falei, não, eu vou voltar para São Paulo, não vou poder usar isso, né? E tal. Mas é uma frustração que eu tenho, uma coisa que eu queria fazer e não faço. Eu comecei a pegar onda com uns 18 para 19 e a conexão com a natureza é Então. absurda. Assim, eu falo para todo mundo, cara, se tiver oportunidade, vai, porque pouco importa o tempo, pouco importa. É uma conexão com a natureza ali que você tem, que dificilmente você tem de outra forma. E voltando aqui no lance de meditar,
pra mim, estar na água é como se eu estivesse meditando ali, porque é um momento que você tá só você e o mar, esperando uma onda ali, tipo, você tá totalmente concentrado, é muito bom. Eu tenho muita vontade, cara. E eu gosto muito de mar também, então Uhum. eu tenho essa relação muito boa com praia, eu sou fascinado, assim. E tem muito a ver com o que você tá falando. Coisa, inclusive, mostrando que o estado de presença que esporte radical causa é muito parecido com meditação mesmo. Animal, pô. Fica o convite aí, quando quiser ir Opa, é mesmo, tem prancha sobrando lá. Não gosto e faço. Academia. Assim, eu faço porque é importante, porque precisa e tal, mas eu acho muito desprazeroso. É um esforço que eu tenho que fazer mesmo, assim. Ainda mais que na minha Mas rotina só de academia é manhã. um método tradicional, assim, tipo, vou ali, Puxar ferro faço e tal. supino. Faço lá as coisas e fico querendo vir embora, sabe? Eu ainda não consegui. É um negócio que a vida inteira eu fiz em várias épocas e nunca consegui me adaptar. De ficar bem, sabe? Ficar feliz com aquilo. Sim, sim, Mas eu faço porque eu sei que faz bem. sim. Né? Então é o que me motiva. E não gosto e não faço, nem por obrigação. Não gosto e não faço consumir spoilers das coisas. Eu odeio spoiler. Eu sou uma pessoa muito sensível Assiste trailer. Odeio trailer. Puta, eu também não gosto. Eu abomino o trailer. Porque os caras só querem te convencer a ver o filme, né? Sim, então te conta o filme inteiro, às eles vezes. entregam spoilers tranquilamente. Mesmo que você não saiba na hora, eu tenho a memória muito boa. Teve aquela cena lá do cara caindo no penhasco no filme, no trailer. Então eu sei que lá no fim das contas, o cara, sei lá, tipo o trailer do Senhor dos Anéis, aí eles colocam lá no meio o Smaug caindo com o anel na lava, assim. Então você sabe que em algum momento ele vai cair. Eu gosto da surpresa. Às vezes eu me ferro, né? Porque se eu assistisse alguma coisinha, eu já falo, pô, aquilo ali eu podia ter. Já poderia ter previsto que era uma papagaiada. Então eu não consumo spoilers de jeito nenhum. A gente tem uma playlist que a gente alimenta com uma música de cada convidado. Uma música que traga uma memória afetiva, uma memória que tenha algo inspirador. Qual que seria a música aí da sua vida? A música da minha vida talvez seja um pouco difícil, assim. Tem que ser tão profundo assim? De ter um significado. É assim, importante ter mas significado. Assim, a letra tem que conversar com isso ou não? Não só memória afetiva? Então. Às vezes é só uma música que você ouviu com seu pai, sei lá. Entendi. Talvez Master of Puppets, do Metallica. Foi na época ali que eu comecei a ouvir metal. Master. Então, ali, eu comecei a ouvir metal, iniciozinho dos anos 90, virada dos 80 para 90. E o Master of Puppets saiu em 89, se eu não me engano. Aquelas capas. Então tava fresquinho, assim. E aí eu ouvi aquilo ali, estourou minha cabeça. Então, acho que Master of Puppets. Master of Puppets. Pô, obrigado. Eu que agradeço. Animal, parabéns pelo trabalho aí. Deixa suas redes para quem não te segue ainda. @ideltapsi no Instagram, igual fala, ideltapsi. Que aí eu até converso muito com o pessoal no privado, então manda mensagem se discordou de alguma coisa que eu falei, se quiser perguntar mais, referências, eu passo tudo por lá. Tem um lance do sonho lúcido lá também, né? Lá tem um curso de sonhos lúcidos, porque eu sou um oneironauta, né? Eu sou um sonhador lúcido. Eu achei bem legal. Eu pratico isso há 21 anos já, e eu sistematizei com base nessa literatura científica, mais ou menos como a coisa funciona, o que funciona mais e menos, explicar o que acontece no cérebro quando a pessoa tem sonho lúcido. Tá tudo lá, o link tá na bio, então é só entrar lá e conferir. Maravilha. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a você. Gostou do papo? Deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu!